Muito bem. Então, hoje a ideia é terminar a primeira parte, né, do catecismo, que termina no parágrafo 1065. Talvez seja um pouco puxado, porque tem alguns temas interessantes, mas acho que seria bom a gente botar essa meta aqui hoje, né? Interessante assim, porque são quatro partes, né, o catecismo. Só que quando a gente vai ver em quantidade de conteúdo, né, essa primeira parte é disparada maior, né? São 1065 parágrafos, quer dizer, o catecismo todo tem 2865, acho que é, não chega nem a 3000. Então, assim, se a gente terminar hoje, mesmo a primeira parte, já dá bem mais de 35%, 37% do catecismo, né? As outras partes, a segunda parte tem 600 e pouco, quer dizer, é praticamente a metade dessa, né? Aí tem outra que é 300 e pouco, e outra é 500 e alguma coisa, acho que é, um negócio assim. Então, assim, realmente a gente vencer essa primeira parte é uma vitória, né? Porque é muita coisa, realmente, né? E no caso a gente está aqui no catecismo 1 ano e 2 meses, mais ou menos. Foi em janeiro do ano passado que a gente começou, né? E teve poucas falhas, né? Foi mais em dezembro, né? Que teve, a gente não teve praticamente, e assim, a última vez lá que a gente não teve nosso encontro, né? Então, a gente segue aqui, né? Hoje a gente começa no parágrafo 1002, é isso mesmo? 1002, né? Seguindo aquela mesma forma, né? Eu dei um resumido, né? Mas se alguém achar alguma coisa que leu aí, tiver alguma dúvida, né? Por favor, interrompa. O padre não chegou ainda, não sei se ele vem hoje. Então vamos lá, o parágrafo 1002 diz assim: graças ao Espírito Santo, a vida cristã é desde já na terra uma participação na morte e ressurreição de Cristo. Quer dizer, nós estamos no parágrafo, no artigo 11, né? Que é crer na ressurreição da carne. É isso mesmo? É, né? E aí, ainda no parágrafo 1002, tem uma citação da segunda carta aos Colossenses. Pelo batismo, fostes sepultados com Cristo e também ressuscitastes com Ele, devido à fé que tiveste na força de Deus, que o ressuscitou dos mortos. Uma vez que ressuscitastes com Cristo, aspirai às coisas do alto, onde Cristo se encontra sentado à direita de Deus, né? Então ele começa tratando, a gente vai falar sobre a ressurreição da carne e o catecismo começa falando do batismo, né? Interessante, né? Porque a princípio não tem uma ligação direta, né? Mas quando a gente entende, né, a função do batismo e o que é realmente o sacramento do batismo, que ele acabou de explicar aqui, né? No batismo, né, que a palavra batismo quer dizer mergulhar, né? Como o batismo de Jesus, né, que ele mergulhou no Rio Jordão e ressurgiu, né? E naquele momento houve aquela manifestação, né, da Trindade, né, o Espírito Santo em forma de pomba e a voz de Deus Pai, né? E naquele momento as águas foram santificadas para que, quando utilizadas em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, pudessem fazer morrer o homem velho, né? E renascer o homem novo já em Cristo, né? Com a, com todas as graças que o batismo infunde na nossa alma, né? A graça santificante, os dons do Espírito Santo, né? As virtudes é, teologais, tudo aquilo, né? Fé, esperança, caridade, os 7 dons do Espírito Santo, a graça santificante que nos que modifica mesmo a nossa alma, né? Configurando o nosso espírito para ser esse ponto de ligação direta com Deus, né? E de habitação do próprio Deus em nós, né? Então, o que é que São Paulo está querendo dizer aqui, né? Que a gente não deve esperar a morte para ter é, esse contato mais imediato já com Cristo, né? Com Deus. Mas que já no momento do batismo, nós já ressuscitamos em Cristo e já devemos o quê? Aspirar às coisas do alto. Já aqui na terra, né? Que basicamente é a virtude da esperança, né? Que nós cremos pela fé
nisso, né, no batismo, e que nós temos uma modificação da nossa alma, estamos aptos a ter contato com Deus, e a esperança que vai nos manter nesse movimento, nessa direção, né? Sempre querendo esse fim, né, do contato direto com Deus, e nos momentos que a gente cair, a esperança também vai nos fazer buscar o perdão, buscar a reconciliação, etc, né? Então, assim, São Paulo nos exorta foi batizado, beleza, tchau, né? Agora só no dia de morrer. Não, não é isso, né? Ele está dizendo que a partir desse momento que a gente é batizado, nós já temos que buscar viver conforme as obras do Espírito, né? O 1003 eu dei uma pulada, certo? A gente vai agora para o 1004. Daí a exigência do respeito para com o próprio corpo e também para com o corpo de outrem, particularmente quando este outro sofre, né? E aí tem uma citação de São Paulo também, na 1 Coríntios. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? Não sabeis que não pertenceis a vós próprios? Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo, né? Então, o que é que acontece? Como a gente, né, por nossos, tanto pelo pecado original como por nossas, né, más inclinações, nós somos arrastados pelo nosso corpo a querer, né, conforto, querer os bens materiais, querer descanso, querer, né, e todas as outras coisas não são muito custosas, né? É custoso para a gente trabalhar direito, educar nossos filhos, buscar nosso crescimento, buscar a vida espiritual, vida sacramental, oração, e tudo isso é custoso para nós, né? E existiam muitas seitas nessa época que, até mesmo no começo do cristianismo, que eram chamados gnósticos, que eles acreditavam que tudo que é material é ruim, né? É péssimo, né? E essas seitas, com esse nome, ela se acabou, né? Os gnósticos, teoricamente, se acabaram, mas essa mentalidade persiste até hoje, né? E, inclusive dentro da Igreja Católica, né? Muitas pessoas pensam assim que o corpo é uma coisa ruim, que o corpo é uma prisão, né? Que a gente deve se libertar do corpo, né? Aí tem várias filosofias de vida aí, os estoicos, né? Que desprezam as emoções, né? Que a gente não deve ser nem alegre, nem triste, mas viver só até esperando a hora da morte, basicamente, né? E outras seitas também que provocaram é, o surgimento das ordens mendicantes, né? Como os dominicanos, né? Que eram a seita dos cátaros, que era um pessoal lá da Bulgária, daquela região da lá, que se chamavam cátaros, que eram os puros, né? Então eles desprezavam o corpo ao extremo, ao ponto de que eles orientavam que ninguém devia se casar e ter relações conjugais para não gerar filhos e não trazer mais almas desgraçadas para habitar nesse mundo, né? Eles pregavam aborto, pregavam suicídio, pregavam tudo coisa, né, que prestava. E isso aí tava gerando uma desordem muito grande, social mesmo, naquela época lá. E surgiram esses dominicanos, que o nome mesmo é a Ordem dos Pregadores, né? OP, né? Se você vê OP, né, no nome do padre aí, é porque ele é da Ordem dos Pregadores, né? Que é os dominicanos. Então eles foram estudar, né? Eles se propuseram através do estudo de entender a fé, de combater essas heresias, né? E isso acontece até hoje, né? Até hoje a gente de repente vê que pessoas deturpam, por exemplo, essa vida de penitência que a gente busca ter em alguns momentos, né, especiais do ano, por exemplo, na quaresma e tudo mais, e pensam que a gente faz isso para destruir o corpo, né? Para destruir o corpo. Enquanto que não é isso, né? A gente faz para submeter o corpo à nossa alma, né? Que é o que realmente é superior, né? Então, assim, para mostrar que o nosso corpo não vai dominar toda a nossa personalidade, né? E que se a gente deixar o corpo dominar, a gente sabe que o fim é, né, triste. Mas nós somos corpo e alma. Então, assim, o que é que São Paulo está dizendo aqui? Né? Isso aí é para ficar bem claro para nós. Ao ler o catecismo, isso é para ficar bem claro para nós. Nós somos
corpo e alma. Nós não temos um corpo, né? Eu sou uma alma que tem um corpo durante uns dias aqui e depois vai virar pó, né? Não é isso, né? Nós somos um que São Tomás de Aquino chamou de composto. Composto. Corpo e alma, né? Então, da mesma forma que a gente deve cuidar do nossa alma, a gente deve cuidar do nosso corpo. Por quê? Porque nossa alma opera através do nosso corpo, né? Tudo que a gente pensa em fazer, a gente faz usando nosso corpo, através do nosso corpo, né? Então, o nosso corpo é precioso, é templo do Espírito Santo, somos membros de Cristo, ou seja, São Paulo está dizendo de várias formas, mostrando a dignidade do nosso corpo. Então a gente deve cuidar do nosso corpo também, até mesmo para que a gente esteja em condições de viver a nossa vida espiritual, por exemplo, né? Então, assim, essas ordens aí, tem ordens religiosas muito rigorosas, né? Com jejuns, com penitências muito rigorosas e tudo mais. Mas se a gente for estudar a vida dos santos, a gente vai ver que em muitos momentos, determinados santos, quando começam a exagerar nessas mortificações e começam a adoecer e tudo mais, os seus próprios diretores espirituais, os superiores das ordens, mandam, né? Olha, isso aqui você está indo. É como se você estivesse se matando, né? Se você estivesse se matando. Não é isso que a gente quer. Então, você, por favor, diminua esse rigor e tudo mais. E a gente deve ter esse discernimento, né? A gente deve entender que a gente precisa submeter o nosso corpo, né, a cuidados e a determinados regimes, né, seja de comida, seja de exercício físico, seja de qualquer coisa, tendo em vista, bom, o se faz muito hoje, tendo em vista fins muito superficiais, muito baixos, né, o pessoal quer viver mais sem saber para quê, né? Todo mundo, muita gente aí viciada em academia, e viciada em comidas muito saudáveis, e só come determinadas comidas muito saudáveis, pesa a comida e tem que saber quantos gramas é de cada comida, e não sei o que, não sei o que, não sei o que. O cuidado mais dão é mais pra quê? Pra ficar com o corpo bonito, mas pra quê? Não sabe. Pra quê, né? Aí vai durar mais 10 ou 15, 20 anos, lá na velhice, e pronto. Pra que foi, ninguém sabe. Aí fazem jejuns, né, muito violentos, é um negócio de jejum intermitente, tem gente que passa aí 36 horas sem comer, tem um negócio aí. Aí tem outro que só come, não come carboidrato, aí tem outro que não. Bom, tudo isso tem suas aplicações, isso é estudado e é bom, né? Mas desde que você faça né, usando a inteligência também, né? E usando, tendo uma finalidade boa, né? Nós que temos fé, né, nós devemos nos aproveitar disso aí. É o que Santo Inácio de Antioquia falava lá no comecinho, no ano 100, 150, acho que é. Ele tem uns escritos dele aí de sobreviver, que ele dizia assim: todo mundo que falar a verdade de alguma forma, seja um budista, né? Ele não falou isso na época, né? Ele falou das pessoas que eram pagãs, né? Mas hoje, um budista, um islâmico, um pagão, um ateu, um cientista que não acredita em Deus, nada. Se esse pessoal descobre alguma coisa que é verdade, nós, católicos, temos o dever e a obrigação de ir buscar essa verdade para nós. Porque nós, em última instância, somos que estamos na verdade. Porque Deus, Jesus, é o caminho, a verdade e a vida. Então, tudo que Deus criou contém verdade, né? Contém beleza, contém bondade, contém os desígnios que Deus deu para aquelas coisas. Então, no momento que alguém descobre alguma verdade a mais sobre aquilo ali, nós, católicos, temos a obrigação de ir lá buscar e enriquecermos aquela verdade. Por exemplo, eu estou vendo agora um curso que o Padre Paulo Ricardo lançou recentemente, que é sobre ansiedade. Muito bom, excelente, excelente, excelente mesmo. Os cursos do Padre Paulo são indiscutivelmente fantástico, né? Ele vai estudar a fundo neurologia, psicologia e esses estudos aí, os números são assim, são aterrorizantes, né? Tem um estudo lá que ele mostra que no Brasil, o Brasil é um dos países mais ansiosos do mundo, né? E ele fala lá em torno de 9% das pessoas, em torno de 9% das pessoas têm ansiedade do ponto de vista clínico mesmo, doença, né? Que a ansiedade é uma coisa que nós temos, é uma coisa do ser humano. Você vê um determinado problema
Então, você desenvolve determinadas atitudes, comportamentos e vai pensar naquilo ali de uma forma que você se prepara para resolver aquele problema, né? A ansiedade é um tipo de medo. Surge um problema lá na frente que pode te prejudicar, então você movimenta seu corpo e sua alma para resolver aquele problema, né? Só que aí o problema da ansiedade é quando isso vira uma doença. Quando é que vira uma doença? Quando a coisa, por exemplo, quando o que está causando o medo não era para causar um medo, né? Por exemplo, sei lá, uma situação que, né? Ah, eu tenho medo de que, sei lá, de que meu filho vire um bandido daqui a 30 anos, né? Não tem nada que indique que meu filho vai virar um bandido daqui a 30 anos. Então, se eu paro para pensar nisso, e isso começa a controlar a minha vida, eu fico imaginando essas coisas, então, isso a gente percebe que é uma coisa disfuncional, né? Aí ele dá lá uma série de características, que as coisas que persistem por um certo tempo, que lhe paralisam, né? Quer dizer, você deixa de fazer suas obrigações porque está pensando nessas coisas e está ansioso, e está com o coração acelerado, e está com não sei o quê, e tá... Aí isso é a doença já clínica, né? Então, assim, 9% das pessoas é muita gente, né? 10% praticamente para ter uma ansiedade ao ponto de estar doente, assim, né? Aí ele fala lá o número de quantidade de Rivotril que foi vendido no ano aí de 2000, sei lá, 20 e alguma coisa. 43 milhões de caixas de Rivotril vendido no ano, né? O Rivotril, que é um remédio para ansiedade, né? Então, assim, são números realmente muito alarmantes, né? Aí ele vai falando nesse curso, explicando um monte de coisa, né? E aí o que é que ele faz? Ele pega estudos de psicólogos que não são católicos, psicólogos que não são cristãos, de pessoas que fazem meditação, não sei de quê. E o pessoal fica procurando essas coisas, né? Meditação, yoga, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ele explica o que é que não deve ser feito com essas coisas, porque tem conteúdo religioso, né? De outras religiões, mas que as coisas que são verdadeiras nessas práticas, nós católicos podemos pegá-las e utilizá-las guiado pela nossa fé, né? Por exemplo, os budistas, eles querem, o fim da vida deles é morrer e se acabar em nada, como se a gente fosse virar uma gota dentro do oceano, ou seja, a gente vai perder a nossa individualidade, a gente não vai existir mais como pessoa, a gente vai se difundir numa energia e sei lá o que, né? E para nós isso é absurdo, né? A gente acredita que nós temos uma personalidade individual pensada por Deus desde toda a eternidade, que está vivendo nesse determinado momento e que vai ter uma vida eterna, né? E que quando a gente morrer, nós, como pessoas individuais, vamos ter contato com Deus, Jesus, Nossa Senhora, os santos, os anjos e tudo mais, pessoalmente. Não é assim, a gente vai se difundir, se espalhar no meio de, né? Então, assim, tomando consciência dessas coisas, você pode fazer uma técnica de relaxamento para quem é ansioso e precisa dessas coisas. Ou fazer uma técnica de meditação, não sei de quê. Não se deixando perverter a sua fé com esses princípios, né? Então, é isso que a gente está querendo dizer aqui. Essas verdades que são descobertas por todo mundo aí, quem quer que seja, nós, como cristãos, já dizia Santo Inácio nessa época aí, devemos ir atrás dessas verdades para enriquecê-las com a nossa fé, porque nós estamos na verdade com V maiúsculo, né? E para isso nós precisamos do nosso corpo, né? E é isso que a gente está vendo aqui, a grandíssima dignidade dos nossos corpos, né? Um dia desse eu tinha visto na internet, eu não lembro se era um médico, um psicólogo, alguma coisa assim. E ele havia descoberto, em umas pesquisas científicas, que um terço, o rosário, ele é também uma ótima forma também de acalmar a ansiedade. Por conta, quando ele está meditando, a respiração, ele explica bem direitinho, ele fala do benefício físico e para quem acredita, né, como nós católicos, benefício espiritual, né? É. Esse pessoal aí tá, aí faz estudos, né? Aí faz exames, ressonância magnética, enquanto a pessoa está rezando, enquanto a pessoa está fazendo não sei o quê, e vai vendo que tem benefício, né? Para nós, a gente não só, né? A gente, quem faz, sabe, né? A gente sabe. O período que a gente passa sem rezar, você percebe que você está piorando. Quando você começa a rezar de forma mais você percebe tudo melhorar na sua vida, né? E não é para isso que a gente faz, né? A gente não reza para ficar bem. Isso aí são os protestantes que querem, né? Vão para os cultos para sair lá.
bem, legal, animados, e motivados e muito ótimo, tudo beleza, né? A gente não vai para missa para isso, a gente não tem nossa vida de oração para isso, né? Se acontecer, ótimo, naquele momento, porque a gente sabe que depois a cruz vem, a gente tem essa consciência, né? A gente vive se preparando para a cruz, nós, católicos, né? E se no caminhar tiver uns momentos de felicidade, ótimo, né? Ótimo, bom demais. E a gente também sabe que o nosso tipo de, como é que eu posso dizer? O nosso tipo de bem-estar vai mudando, né? A gente vai, a gente vai dando valor a coisas mais superiores, né? E, e deixando, desprezando outras coisas que no começo a gente, né? Aí, por exemplo, a história do texto aí, né? Eu vi um vídeo, tem um livro que eu li uma vez, que é de um cara que não era cristão, né? Chama Educação da Vontade, que é ensinando a estudar, né? Aí ele vai dizendo isso aqui, aí ele fala no livro, desfazendo do texto, né? Desfazendo, ele fala assim, como se a igreja tivesse criado o texto, porque o pessoal da igreja percebeu que quando você faz alguma coisa com mais sentidos envolvidos naquela coisa, você, vamos dizer assim, aprende mais ou você se vincula mais com aquilo ali. Então, se a gente está rezando, com o texto na mão, com atenção para passar as contas do texto, né? Então você está prestando atenção naquilo ali, você está usando um tato. Aí você dá uma olhadinha, vê uma medalhazinha no seu texto lá, do Padre Pio, de Santa Teresinha e tal. Aí aquilo ali já lhe remete a mais outra coisa, né? Você tem o texto deve ser recitado, né? Em voz alta, a uma altura que você mesmo possa ouvir, né? Então você está com a sua voz falando, a sua audição falando, trabalhando ali também. Então você está praticamente com os 5 sentidos envolvidos naquela atividade. Então você tem maior capacidade de penetrar naquela ação mesmo, né? É diferente, por exemplo, quando você está só lendo, né? Por exemplo, você vai só ler um livro espiritual. Você não está com o tato envolvido nem nada, nem a audição, você está só lendo em voz baixa. O nível de captação, teoricamente, diminui um pouco, né? Aí ele fala isso, né? Que a gente deve envolver os vários sentidos no que a gente vai estudar. Então, estudar escrevendo, né? Por quê? Porque você aumenta a atenção. Você está lendo, você está usando o tato para você escrever, né? Você tem que ter um nível de atenção maior. Ele fala isso aí. Só que ele fala nesse sentido, né? De desfazendo, como se a igreja tivesse criado uma coisa para prender mais ainda aqueles pobres coitados na sua doutrina esmagadora, né? Mas não deixa de ser verdade. Quanto mais a gente, por quê? Porque é um corpo. Nossa alma opera através do nosso corpo. Quanto mais a gente colocar o nosso corpo naquela atividade, melhor, né? E essas outras meditações aí, budista, yoga, não sei o quê, é você se sair do corpo, é você dispersar sua atenção nas energias espirituais aí de sei da onde, né? É o inverso do que a gente crê, né? Nós católicos, né? Ok, a morte. Parágrafo 1006. É em face da morte que o enigma da condição humana mais se adensa. Num certo sentido, a morte do corpo é natural, mas sabemos pela fé que a morte é de fato o salário do pecado. É da natureza humana morrer, né? Porque nós somos animais, né? Fomos criados assim. Mas a gente sabe, por revelação e por fé, que Deus, quando nos criou com dons extras, né? Chama dons préternaturais, ou seja, préter é acima, não é nem acima, é além. Além da natureza. Préternaturais. Além da natureza. Que era o quê? Era o dom da impassibilidade, né? A gente não sofreria, não haveria dor, não haveria sofrimento, ansiedade, pronto. Adão e Eva não tinham ansiedade antes do pecado original, né? Não morrer, né? Não morrer, nós, por natureza, nós devemos morrer. Mas Deus nos deu esse presente na nossa criação, que a gente não iria morrer, né? Da harmonia entre o corpo e a alma, ou seja, Adão e Eva não viviam atrás de comer para encher a barriga, para engordar, para não sei o quê, ou beber cachaça, ou querer viver dormindo, descansando, ou querer viver, né? Não era assim. Eles tinham uma perfeita harmonia, do corpo e da sua alma, né? E com o pecado original, a gente viu isso lá no começo, né? Nós perdemos isso. E ficamos só com a nossa natureza humana, que é parecido para os animais, do ponto de vista biológico, né? Que é
Nascer, crescer, envelhecer e morrer, né? Só que para nós é muito diferente a morte, né? Por exemplo, ninguém vê nenhum animal assim meditando sobre a morte, né? Pensando sobre a morte. Primeiro que eles nem sabem que vão morrer, né? Os animais não sabem que vão morrer, né? Eles vivem aqui pelejando para escapar, né? Para comer, para fugir dos inimigos e tal, mas eles não sabem que um dia, o macaquinho lá, um dia, mesmo fazendo tudo que deve fazer, ele vai morrer. Eles não sabem disso, né? Um belo dia eles pegam e morrem, de algum jeito, né? E outra coisa, ninguém vê animais fazendo rituais funerários, né? Para enterrar seus mortos, assim, esperando que um dia a alma daquele cachorrinho que morreu vai para o céu. Ninguém vê animal fazendo isso, né? Ninguém vê animais sofrendo com a morte de entes queridos, como os seres humanos fazem, né? Sei lá, você vê naqueles filmes aí da África, não sei o quê, a mãe tenta ao máximo salvar o filhote dos ataques dos outros animais. Aí vai lá um crocodilo, sei lá, e come um filhote de zebra, mata, né? Mata. Aí a mãe olha ali um pedacinho, cadê? Cadê meu filhote? O crocodilo levou, tá dentro d'água, ninguém vê mais não, pô. Vamos embora aqui, bota o canto. E pronto, acabou-se, né? Não tem esse negócio de sofrer com a perda de um filho que podia. Não tem isso nos animais, né? E nós temos. Nós somos os únicos animais que temos esse sofrimento e essa reflexão desse mistério que é a morte, né? Que a gente não consegue se acostumar com isso. Mesmo a gente sabendo que vai acontecer com todos nós. Mas... Então, o que é que ele está dizendo aqui? Que a gente tem essa capacidade de perceber o mistério da morte. E como a gente já viu em vários outros episódios aqui das nossas reflexões, tudo que Deus coloca em nós como um desejo ou como um medo ou alguma coisa nesse sentido, é porque de alguma forma a gente conhece aquela coisa, né? Então, por exemplo, se Deus coloca na nossa alma o desejo de se unir a Ele, né? A Deus, às coisas do alto e tudo mais, mesmo que a gente não saiba, né? Perfeitamente, mas é porque de algum modo a gente sabe que existe alguma coisa superior a nós, que a gente foi criado por essa coisa e que a gente deve voltar para essa coisa, se dirigir a ela, né? Então, assim, se todos os seres humanos do mundo e todos os tempos rezam de alguma forma, ou têm rituais religiosos, ou buscam a união com entidades superiores, é porque isso existe no coração do ser humano, né? E se isso existe, é porque existe um objeto que vai saciar. Então, por exemplo, se a gente tem sede, é porque de alguma forma a gente sabe que tem água para a gente beber, né? Se a gente tem fome, é porque a gente sabe que tem alimento para a gente, né? E é aquela coisa que eu já falei várias vezes. Se alguém fala o nome de uma comida totalmente desconhecida para nós, né? Aquilo ali, a gente não vai. Se a gente nem souber que é uma comida, né? Sei lá, diz o nome de uma comida indiana, né? Diz um nome lá, desses aí. Você nem. Por quê? Porque você não conhece, não sabe nem o que é. Você não teve nem notícia daquilo ali. Então você não vai se inclinar a querer buscar aquilo ali. Mas se a pessoa disser assim, olha, o nome dessa comida que eu estou dizendo é uma comida da Índia que é feita de chocolate. Aí não. Por quê? Porque você já tem a notícia do chocolate, você pode gostar de chocolate, então eu quero provar. Do mesmo modo, se você tiver abuso a chocolate, porque você uma vez teve uma diarreia muito grande que comeu chocolate, você pode, esse é que eu não quero comer mesmo. Mas, de algum modo, você teve notícia daquela coisa e decidiu por buscar ou por não buscar, né? Então aqui a morte é do mesmo jeito. Se a gente percebe, né, que nós não nos acabamos com a morte, né? Porque é isso que a gente percebe, né? Se a gente busca enterrar os nossos mortos, dar dignidade aos corpos daquelas pessoas que nos eram queridas, rezar por elas, pensar nelas, tentar trazê-las à memória para não deixar cair no esquecimento. Aí, coitados, os espíritos, né? Tentar invocar os espíritos desse pessoal para falar com eles de novo, né? Eles estão, coitados, estão tateando no escuro, né? Mais do que nós, né? Porque a gente também não entende o mistério completo, mas a gente tem um direcionamento mais compatível com a verdade, né? E, e nisso aqui a gente vai desenvolver essa ideia, né? Então, assim, o principal aqui é isso, é que ele diz assim, face da morte, o enigma da condição humana se torna mais denso, ou seja, dá uma gravidade maior. Se a gente sabe que a gente vai morrer, bom, então
eu tenho um tempo limitado, então eu tenho que fazer alguma coisa com essa notícia que eu tive, né? Os tigres, os jumentos, né, os cachorros não vão melhorar de vida, ficar mais pacientes, ficar mais caridosos, cuidar mais uns dos outros, porque sabe que vão morrer um dia e precisa, né? Eles fazem isso. Nós fazemos. Por quê? Porque a gente sabe que a nossa alma é imortal. A deles não é imortal. Quando eles morrem, se acaba e acabou-se, né? Então vamos ver o que é que o Catecismo nos diz mais sobre essa história da morte, né? No 1007, este aspecto da morte confere uma urgência a nossas vidas. Lembrar que temos um tempo limitado para realizar a nossa vida, né? Então, são as perguntas. Eu costumo pensar assim: são as perguntas fundamentais que a gente tem que fazer. Quanto mais cedo a gente fizer na nossa vida, melhor, né? Para que é que eu estou aqui? Por que é que eu fui criado? Né? Para onde é que eu vou? Eu vou morrer. E aí, o que é que eu vou fazer com isso? Né? Essa é a pergunta fundamental que o Catecismo está nos colocando, né? Eu vou morrer e eu não sei quando é. Isso é grave, né? É grave, porque se eu vou morrer e não sei quando é, eu tenho que cuidar que esse meio de campo aqui eu faça alguma coisa que preste, né? Para ver se dá certo no final. E é isso que o catecismo vai nos dar. Que esse é um dos problemas dessas mentalidades revolucionárias que se chamam por essas ideologias políticas, né? Por exemplo, né, o comunismo, essas ideologias políticas aí que é porque eles invertem essa ordem, né? Eles prometem um mundo perfeito no futuro e esse futuro nunca chega, né? Esse futuro nunca chega. Bom, mas o nosso futuro vai chegar e vai terminar um dia, né? Só que como eles prometem, eles jogam a bola lá para frente, não, lá na frente, se a gente fizer essas coisas hoje aqui, votar nesses candidatos aqui, fazer essas coisas que a gente está mandando vocês fazerem aqui, dizer que não existe negócio de homem e mulher, dizer que tudo é permitido, dizer que tudo é bom, que você não deve educar suas crianças na educação cristã, que você deve dizer que tudo é ótimo, tudo é bom, tudo tá... Ou seja, essas coisas que eles vão empurrando na nossa cabeça, por quê? Porque um dia não vai haver mais diferença de classes sociais, não vai haver rico e pobre, não vai haver é, alguém mais importante, outro menos importante. Só que esse dia nunca chega, né? Mas a gente se lasca no meio do caminho, né? Se a gente cair nessa, né? Essa inversão cronológica eles chamam. Eles se livram da responsabilidade do que estão fazendo. Bom, já que não vou ser eu que vou colher os frutos, vai ser as gerações futuras lá na frente, então tudo pode ser feito aqui, né? É o que acho que era o Stalin que dizia, né? Que ele dizia assim, não se faz omelete sem quebrar alguns ovos, né? Tipo assim, não, para fazer o ideal aqui da revolução, a gente tem que matar uns milhões de pessoas, depois tá tudo certo, né? Então você tira a responsabilidade do que você está fazendo. Se você joga para um futuro que não tem fim, né? Só que nós sabemos que nós temos um fim. Então, isso dá gravidade à nossa conduta, né? Que é outra coisa que complica essa história do espiritismo, né? E dessas outras religiões que acreditam nessa reencarnação, essas coisas. Se você não, eu vou reencarnar na próxima vida, eu vou vir como um cachorro, como um pé de acácia, ou com uma samambaia, ou vou vir com um aleijado, ou um cego, não sei o quê, para pagar meus pecados. Se eu for melhorar, eu vou vir como uma pessoa rica, como uma pessoa, um rei, não sei o quê. Aí você, não, então, tudo que eu fizer aqui, tanto faz. Se eu cair um degrau aqui, na outra eu pago. Não vou ser eu mesmo, que eu nem me lembro, né? Que eles não se lembram do que é que foram. Se na vida passada foi um cachininho, que ninguém sabe o que é que eles foram, aí você não tem responsabilidade sobre nada que você faz, né? No momento que você tira essa, essa peça fundamental, que é a responsabilidade individual das nossas ações, acabou. Você não tem responsabilidade, tudo que você fizer E o jeito tá é valendo. uma vida só, né? A vida só tem um acordo, né? Aí, não, né? Não, se não der certo agora, não dá certo. Aí jogando pra frente. Essas coisas é empurrar pra frente. A gente sabe, né? Quando a gente quer ser ruim, né? A gente mesmo, aqui nós, quando a gente quer ser ruim, a gente vai empurrando pra frente. Não, depois eu faço isso, né? Mas um dia, e é urgente por isso, porque a gente não sabe quando é, né? Então, se você não sabe quando é, aquela história que Jesus fala, né? A gente não sabe quando é que vai vir um ladrão, né? A gente não vai saber quando é que Deus vai vir nos chamar, né? Então,
isso confere essa gravidade a essas nossas ações, né? Vamos em frente. 1008. Embora o homem possuísse uma natureza mortal, Deus destinava-o a não morrer. Entrou no mundo como consequência do pecado, a morte, né? A morte é, pois, o último inimigo a ser vencido, né? Então, basicamente, assistir o que a gente falou, né? Dos dons que Deus nos deu na nossa criação. 1009. Jesus, filho de Deus, também sofreu a morte, própria da condição humana. Mas, apesar da repugnância que sentiu perante ela, assumiu-a num ato de submissão total e livre à vontade do Pai. A obediência de Jesus transformou em bênção a maldição da morte. Então, foi isso que Jesus veio fazer, né? Veio assumir todas as desgraças que surgiram no mundo por nossa culpa, pela culpa do pecado, que foi uma iniciativa né, criação do demônio, mas é uma iniciativa individual de cada um de nós, quando pecamos, né? Então Jesus veio, o Verbo se encarnou, se fez carne, para assumir todas essas desgraças e transformá-las em bens maiores, né? Santo Agostinho vai dizer, né? Deus não permitiria o mal se dele não pudesse tirar um bem maior. Então, Jesus assumiu o batismo de São João Batista, que era um batismo puramente simbólico, puramente, né, que já tem o seu valor, já tem o seu valor. A gente sabe que tudo que a gente faz em público, como um juramento, como qualquer coisa, tem valor, né? Se eu vou lá na casa do meu sogro e peço a ele, na frente da mulher dele, da minha sogra, dos irmãos da minha esposa, da família toda, peço a eles a mão em casamento e prometo que vou casar com ela e ser feliz, ser fiel, isso, aquilo, outro. É totalmente diferente de eu pegar minha mulher e vamos se juntar. É ou não é? Diferente, né? Então você fazer um casamento, e nós que temos fé, você fazer um casamento dentro de um templo sagrado, perante um sacerdote da nossa religião, na frente da comunidade toda que está ali, que a gente convidou. Se a gente faz um voto desse, a gente sabe que mesmo que a gente não acredite, porque geralmente pode acontecer isso, né? De uma pessoa casar com outra, um acredita e outro não acredita, né? Uma vai só porque a mulher está querendo, pega e vai. Mas mesmo que esse cidadão não acredite, aquele evento social tem um peso, né? O camarada vai pensar antes de fazer besteira, né? Se separar, etc. Mesmo que não tenha fé. Mas se você só faz combinar com a menina, né? Não, se juntar. Aí aluga um kitnet, né? E se junta. Com a mesma facilidade. Não dá mais certo não. Assim, vai para sua casa, eu vou para mim e pronto. Os vínculos humanos são assim, né? Quanto mais... porque nós somos animais sociais, nós vivemos em sociedade. Então, quanto mais pessoas que a gente tem consideração e tudo mais estão envolvidas em determinadas coisas que a gente faz, maior o nosso vínculo com aquele ato, né? E então Jesus veio e aquele batismo que já tinha valor, imagine, né? Uma pessoa chega lá para São João Batista que está falando aquelas palavras muito duras contra o pecado, contra a fornicação, contra o roubo, contra todos aqueles pecados que existiam, e a pessoa ia lá, se confessava e era batizado por São João Batista e se levantava. Naquele batismo dele ali não houve nada, não houve uma mudança na alma daquela pessoa. Mas imagine o impacto que não tinha naquela pessoa, psicologicamente, moralmente, perante todo mundo, né? E imagine o que... Aí quando Jesus vem, não, aí Jesus transforma isso num sacramento mesmo, que tem né? Da mesma forma com a Santa Ceia, né? Já era um evento de muito significado para aqueles judeus, né? Aquela Páscoa, aquele, né, evento todo. E quando Jesus vem, transforma aquilo ali no corpo dele mesmo, e diz tudo aquilo que ele disse, e ensina tudo aquilo que ele ensina. Então, isso ganha uma dignidade infinita, porque foi Deus que fez, né? E ele fez a mesma coisa com a morte, né? A morte entrou na nossa vida pelo pecado, e ele veio e morreu de verdade, como ser humano, morreu mesmo, e depois reassumiu a sua vida para poder nos provar que a morte está aí, continuará existindo, nós passaremos por ela, mas se nós fizermos o que ele mandar, nós ressuscitaremos com ele, né? Então, Jesus veio e assumiu essa desgraça da morte e transformou em bênção, né? E para quem tem fé, né, a gente sabe que vai ser
vai ser o momento mais feliz, de verdade mesmo, da nossa vida. O momento que a gente morrer, se Deus quiser, em estado de graça, né? Mas também pode ser o pior momento da vida, né? Desgraçado, né? Então, por tudo isso, essa urgência, né? A urgência. Essa palavra eu deixei até aqui em negrito, no parágrafo 1007. Urgência, como a Hitler falou aí, é você se preocupar com cada coisa que a gente faz no dia a dia, né? Porque tem todos esses detalhes aqui, né? O sentido da morte cristã, 1010. Graças a Cristo, a morte cristã tem um sentido positivo. Para mim, viver é Cristo, morrer é lucro, disse São Paulo aos Filipenses. A novidade essencial da morte cristã está nisto. Pelo batismo, o cristão já morreu com Cristo, sacramentalmente, para viver uma vida nova. A gente acabou de ver isso aqui, né? A morte física consuma este morrer com Cristo e completa assim a nossa incorporação nele no seu ato redentor. Então a gente já morreu sacramentalmente no nosso batismo, mas a morte física consuma este ato, né? É como o casamento, né? Nós sacramentalmente nos unimos à nossa companheira no ato do matrimônio, mas a gente consuma o nosso casamento na vida realmente de companheirismo, na geração dos filhos, na criação dos filhos e tudo mais, e na vida sacramental desse sacramento, do matrimônio. Assim como a ordem, né, o sacerdote é ordenado naquele dia, no dia da ordenação dele, mas ele consuma o sacramento da ordem nas missas que ele vai celebrando no dia a dia. Quer dizer, ele assume a imagem e adquire a semelhança no decorrer da sua vida até o dia de morrer, né? 1011. É por isso que o cristão pode transformar sua própria morte num ato de obediência e amor para com o Pai, a exemplo de Cristo, né? Como Cristo nos mandou imitá-lo, né? Então, Cristo sofreu muito, né? As agonias da morte, né? Tanto fisicamente, quando foi açoitado e crucificado, etc e tal, como psicologicamente, né? Que a gente já refletiu também algumas vezes aqui, que com certeza foi um sofrimento muito maior, foi o sofrimento psicológico, né? Ao ponto dele suar sangue, dele pedir a Deus que afastasse o cálice dele e tudo mais, mas a gente tem que imitá-lo nessa parte, porque ninguém vai morrer achando graça, né? A gente sabendo que vai morrer, ninguém vai morrer achando graça, achando muito bom estar com falta de ar quando for morrer do coração, achando muito bom a dor de cabeça no AVC, achando muito bom, o que mais? A dor de um câncer nos ossos, ninguém vai morrer achando graça. A gente vai sofrer igual a Cristo sofreu, levando prego nas mãos, levando chicotada, levando isso, aquilo, outro. E a gente vai sofrer psicologicamente quando a gente souber da nossa morte, né? Se a gente tiver essa, para nós cristãos é uma graça. A gente souber, não, você está com câncer, Vinícius, você está com câncer, e geralmente esse câncer mata em 6 meses. Pronto. Então, vê o que a gente faz daqui para lá. Aí você vai tomar as medidas, né? Mas a gente vai sofrer. Por quê? Porque a gente vai saber que vai sentir dor, sentir falta de ar, sentir tudo isso que a gente falou. A gente vai saber que as outras pessoas que nos amam vão sofrer também muito em ver aquele processo da gente se acabando. A gente vai sofrer porque a gente não vai mais poder acompanhar, por exemplo, nossos filhos daquele dia em diante, né? Que a gente tinha a esperança de ver um filho se formar, de um filho fazendo isso aqui. A gente não vai ver os nossos netos, a gente não... Enfim, a gente vai ter todos esses sofrimentos que a consciência da morte iminente nos traz, né? Mas, para nós cristãos, nós podemos transformar a própria morte num ato de obediência e amor para com o Pai. Não pode afastar o cálice? Pois então, vamos beber o cálice de forma cristã mesmo, né? Aceitando com paciência, vivendo a nossa vida sacramental, com a esperança de que, no momento derradeiro, tudo isso vai ser coroado com a visão de Deus, né? Então, nós temos esse magnífico consolo, né? 1013. A morte é o fim do tempo de graça e misericórdia que Deus lhe oferece para realizar a sua vida terrena, segundo o plano divino, e para decidir o seu destino útil. Quando acabar a nossa vida sobre a terra, que é só uma, não voltaremos a outras vidas terrenas. Os homens morrem uma só vez. Está lá na Bíblia. Hebreus 9, 27. Não existe reencarnação depois da morte. Está aqui no nosso catecismo. Está assim, né? A cara da gente. Né? Então,
não tem reencarnação, não tem outra vida, não tem... É esse tempinho aqui e acabou-se. Vamos cuidar e fazer o que preste nesse tempinho aqui, porque é o tempo da misericórdia, né? Deus está pronto para nos perdoar até o último momento da nossa vida. Inclusive eu vi aqui, acho que foi na Fé Explicado, que ele diz que como a gente não sabe exatamente o momento da morte, a gente não sabe, né? Que a pessoa morreu, infartou, puf, acabou, morreu. Tem muitas células dela que ainda estão vivas, né? A gente não sabe exatamente o último momento de vida daquela pessoa. Quando foi? Se foi na hora do infarto, se foi daqui a 10 minutos. Não temos como saber. Então a igreja permite, segundo o livro lá, Fé Explicada, que o padre pode dar a extrema unção até 2 horas depois do óbito constatado. A pessoa se acidentou, quebrou o pescoço, morreu. O padre, a igreja orienta que o padre ainda pode dar a última, né? Como uma medida de misericórdia divina extrema, né? E aquela alma possa se salvar. Mas é isso aí. Depois, só o tempo da justiça, né? Ou seja, que a gente vai ver o que é que acontece. O catecismo é muito, muito bonito, assim, com a forma que ele escreve e nos faz refletir, né? Assim, né, doutor? Eu lembro quando eu era católica só de nome, aí eu dizia, eu sou católica, mas aí essa frase eu usava antigamente, e eu vejo que muitos ainda usam hoje, né? Eu sou católica, mas eu acredito que existe sim a encarnação. Quer dizer, a gente não entende, para eu professar uma coisa, eu tenho que excluir a outra. Se eu Exatamente. sou católica, então eu assumo toda a fé católica, né? A universalidade da fé. Então eu posso dizer, eu sou católico, eu acredito na Eucaristia, mas eu acredito em reencarnação também. Exatamente. Pois é, a única coisa é que a pessoa não tenha tido essa notícia, assim, do jeito que está tendo agora, né? Aqui, por exemplo, né? Quantos católicos leram o catecismo mesmo, né? De verdade, né? Muito poucos, né? Então, assim, se a pessoa não souber, né? Aí fica nessa, né? E muitas coisas nós mesmos, cada um de nós aqui, vamos tomar, vamos tomar conhecimento ao longo da nossa leitura, né? Ao longo das homilias, ao longo das solenidades de finados, que o padre todo ano faz aquela, né, explanação. E a nossa vida, cada vez mais a gente vai buscando conhecer mais para viver melhor a nossa fé, né? Mas assim, não tem assim como estar mais claro do que isso, né? Passado, quando eu estava assistindo a missa lá, já, então relava exatamente sobre isso aí, pessoal. Pois é. A unia foi que não tem esse negócio de reencarnação, não Exato. existe. Também. As pessoas vão para a igreja, querem batizar, querem tirar lá, mas não Quer pegar o pacote completo, né? Foi você na vida, não foi antes de casar, ele valeu, tá assim. É isso mesmo. É o que a turma. Meu sogro e minha sogra fizeram parte de um tempo. Vocês são da pastoral casamento? Não. Né? Eles disseram que uma vez um casal jovem desistiu. Quando começou a ver as aulas, né? Explicando que era um matrimônio de verdade e tudo mais. Para que é que se casa e tudo mais. Aí, não, isso aí não era isso que a gente estava querendo, não. Então, foram muito prudentes, né? Palmas para ele, porque muitos. Não, mas já tá marcado o casamento, já convidei, já vai vir não sei quem de fora, já vir não sei pra quem, já mandei matar 2 carneiros, não sei o quê. Aí não quer mais desmanchar, né? Mesmo sabendo que estão fazendo coisa. Né? 1014. A igreja exorta-nos a prepararmos-nos para a hora da nossa morte, a pedirmos à Mãe de Deus que rogue por nós na hora da nossa morte. Né? Então, agora e na hora da nossa morte. Né? Os dois. Eu passei anos rezando a Ave Maria sem prestar atenção nessa frase, né? Que são os 2 momentos que realmente importam, né? Agora e na hora da nossa morte, né? Aí aqui continua com resumindo, né? Que é aquelas repetições do 1015 ao 1019. E assim a gente concluiu o artigo 11, né? Que trata sobre a ressurreição da carne, né? Que ele está resumindo aqui nós, né? Que nós somos corpo e alma, né? Então, a mesma dignidade que nossa alma tem, o nosso corpo também tem, porque é esse corpo que vai ressuscitar no final dos tempos, como a gente vai ver aqui no artigo seguinte, e nós devemos respeito e cuidado e dar toda a dignidade ao nosso corpo, né?
São Paulo vai dizer que é templo do Espírito Santo, né, tudo isso aí, né? Somos membros de Cristo, então nosso corpo tem dignidade, assim como a nossa alma, né? E a gente entra aqui agora no artigo 12, né? O último artigo do Credo, né? Creio na vida eterna, né? Que começa no parágrafo 1020. O cristão que une a sua própria morte à de Jesus encara a morte como a chegada até junto dele, como a entrada na vida eterna, né? Então, a gente já vinha vendo aqui, né? E aí ele vai explicar sobre o juízo particular. 1021. A morte põe termo à vida do homem enquanto tempo aberto à aceitação ou à rejeição da graça divina manifestada em Jesus Cristo. O Novo Testamento fala do juízo na perspectiva do encontro final com Cristo na sua segunda vinda, mas também afirma a retribuição imediata depois da morte de cada qual em função das obras da sua fé. E tem um dos exemplos que ele dá aqui é a parábola do pobre Lázaro, né? E a palavra de Cristo ao crucificado ao bom ladrão, né? Ainda hoje estarás comigo no paraíso, né? Porque se a gente ficar pensando só na segunda vinda de Cristo, quando ele vier na sua glória, não sei o que e tal, não faria sentido aquilo que ele disse para o bom ladrão, né? Ainda hoje estarás comigo no paraíso. E o pobre Lázaro, né? Que viu lá o rico lá no inferno, né, nas chamas, não sei o quê, e ele foi para o seio de Abraão, né? E eles podiam se comunicar daquela forma lá, né? Não é São Lázaro. Não, é o da parábola, né? Lázaro e o rico vai pulando. Tem gente pulado, não. Acabou de ir. Isso, Tiago, amigo. Agora só quando eu voltar. Tem outros momentos aqui que o catecismo vai nos dar outras fontes da Sagrada Escritura que nos reforça isso aí. Nós, sempre eu gosto de relembrar isso aqui, nós católicos não temos problema com isso aqui, de pegar o catecismo e acreditar no que a igreja está dizendo. Porque a gente acredita na igreja de 2000 anos, que foi regida por Deus, criada por Jesus, regida pelo Espírito Santo, conduzida pelos santos, pelos papas, não sei o quê, tendo em vista a salvação das almas, né? Então, assim, nós não precisamos de prova disso, de achar o versículo tal na Bíblia, não precisamos. Mas, como o catecismo é uma coisa de instrução e de fortalecimento da nossa fé pelo conhecimento e nos dá elementos para defender a nossa fé quando for questionada, ele dá uma série de citações aqui, né? Milhares de citações bíblicas, né? O catecismo todo traz, né? 1022. Ao morrer, cada homem recebe na sua alma imortal a retribuição eterna, num juízo particular que põe a sua vida em referência a Cristo, quer através de uma purificação, quer para entrar imediatamente na felicidade do céu, quer para se condenar imediatamente para sempre, né, ao inferno. Esse é o que se chama de os novíssimos, né? Essa palavra, bom, novos em latim quer dizer as últimas coisas. Não quer dizer uma coisa nova. Aquela minha garrafinha preta eu aposentei. Passou 3 ou 4 anos aqui e vim agora uma garrafinha nova. Certo? Mas não é isso que a palavra novo quer dizer em profundidade. Essa garrafa seria garrafa nova se ela fosse a última garrafa da minha vida. E eu fosse com ela até o final. No último dia eu ia olhar para essa garrafa, essa aqui é a minha garrafa nova. É a última, né? E novíssimo, né? Novíssimo. Esse íssimo, em latim, ele é mais forte que em português. Porque é assim, por exemplo, se eu disser, por exemplo, eu digo aqui, a nossa igreja ficou belíssima, em português, né? Tá pintada, tá belíssima a nossa igreja. Eu só tô querendo dizer que ela tá muito bonita, né? Mas em latim, se eu disser essa igreja é belíssima, eu tô querendo dizer que ela é a mais bela de todas as igrejas que existem, certo? Então, os novíssimos são as últimas coisas, de todas as coisas que possam vir, né? Então, as ultimíssimas coisas, né? Que são o quê? O juízo particular, né? De cada um é um novíssimo para nós, né? É a ultimíssima coisa que vai acontecer para nós, que é o nosso destino final. Se eu vou para cima, fazer um estágio no forno da Tabuleiro Aço, ou se eu vou para baixo, né?
E os novíssimos mesmo é isso, né? É esses três destinos, né? Do que nós teremos, né? Ou o céu, né? Ou o inferno e a purificação necessária quando existir. E eu botei aqui um detalhe para a gente ligar. Se a gente for ver aí onde ele diz aí que é através de uma purificação, isso aqui é uma citação do Segundo Concílio de Lyon, em 1274. 1274. Quer dizer, todos os dogmas da igreja, quando a igreja, o Papa lá bota num documento dizendo, é dogma de fé que existe o purgatório, que a gente tem que se purificar, se a gente não morrer totalmente purificado dos nossos pecados, tá, etc. E quem não crê nisso, seja anátema. Né, que eles dizem assim, anátema sic, seja anátema, ou seja, está condenado. Quem não acreditar nisso está fora da igreja. Isso foi dito sobre o purgatório nesse concílio de Lyon, em 1274. Por que é que eu botei isso aqui? Porque Lutero fez a marmota dele em 1517, né? Ou seja, 300 anos, 250 anos depois disso aqui. Só que, 250 anos é pouco, né? Só que o que acontece? A igreja só se prontifica em ratificar um dogma mesmo, dessa forma aqui, depois de, assim, aquela fé já existia e em um belo momento surgiu a necessidade, por alguma heresia ou por algum questionamento, de a igreja se posicionar com relação àquilo. Então, em 1274, nesse concílio de Lyon, a igreja se posicionou oficialmente sobre algo que já acreditava desde sempre, desde os 1274 anos antes desse dia, né? Então, assim, o que é que eu estou querendo dizer isso? Porque as coisas que as igrejas protestantes requentam, né? Tudo que a igreja protestante questiona na nossa igreja católica, as imagens, fica cansa, né? As imagens, batismo de criança, não tem purgatório, não sei o que, Maria, aí não sei o que. Tudo isso é requentado. Coisa que sempre apareceu em algum artista questionando, e a igreja já se posicionou e já mostrou. Olha, a primeira teve uma revolta grande, que chamou a revolta iconoclasta em Bizâncio, teve uns hereges lá que saíram destruindo as imagens, né? Eu acho que foi no ano 800 e pouco. Quer dizer, requentar, né? Requentar. O espiritismo é uma heresia que foi já resolvida no ano 300 e pouco, que tinha um nome chamado metempsicoses, que era uma coisa buscada lá no Egito, que tinha essa história antes de Jesus aparecer. Lá no Egito, você acredita, né? No enterrava os faraós com os tesouros, com não sei o que e tal. Aí, requentar, requentar. Por quê? Porque a gente não sabe, né? A maioria das vezes a gente não sabe que existiu isso, que existia esse conselho, não sei quando, não sei quando. Aí, alguém requenta. O purgatório não existe não, porque não tem na Bíblia, não tem a palavra purgatório na Bíblia. Não tem a palavra inferno na Bíblia também. Mas tem fogo. Quer dizer que se eu não chamar de inferno, o fogo eterno não é a mesma coisa, né? Quer dizer que se eu não chamar de, né, sei lá, sei lá, tem um cachorrinho, aí eu não chamo de cachorro não. Eu chamo ele de trans. Aí não é um cachorro não, é um trans. Ele é outra coisa, é um bicho outro. Aí ele deixa de ser cachorro, né? Não é, né? Sabe, não é isso. Então a igreja está aqui. Ao morrer, no peitinho, né? Cada homem recebe na sua alma imortal retribuição eterna, num juízo particular, que põe a sua vida em referência a Cristo. E aí você vai ser ou purificado, ou vai direto para o céu, ou vai ser condenado. E vamos ver o que aqui o Catecismo diz mais sobre isso. O céu, 1023. Os que morrem na graça e estiverem perfeitamente purificados, viverão para sempre com Cristo. Tem que morrer na graça e tem que estar perfeitamente purificado. Vai para o céu, né? Ótimo. Aí tem uma citação aqui, ó. A citação da Constituição Benedictus Deus do Papa Bento XII, em 1336, 200 anos antes de Lutero começar, porque também Lutero não chegou com tudo pronto, né? Ele começou a marmota, depois desandou, né? Aí aparece outra aqui, outra acolá, outra aqui, outra acolá. Aí cada um vai tirando uma pecinha que você não gosta, né? Os hereges são isso, né? Vai tirando uma pecinha que não gosta e cada um criou, aí, sei quantas mil igrejas, 40 mil igrejas, né, hoje. Aí tem uma citação dessa Constituição do Papa Bento XII, 1336. Ele diz assim:
as almas de todos os santos mortos antes da paixão de Cristo. Vamos lá, vamos por partes, senão a gente se perde. Santos mortos antes da paixão de Cristo. Tinha santos antes? Tinha, né? Santo Davi, a igreja nos permite chamá-los assim, né? Santo Davi, Santo Adão, Santo Abraão, Santo Isaac, Santo Jacó. Quer dizer o quê? Que essas pessoas morreram em estado de pureza, né? Mas ainda não tinham o céu aberto por Cristo na sua ressurreição. Então eles ficaram lá de alguma forma, a gente vai ver. Então, as almas de todos os santos mortos antes da paixão de Cristo e as almas de todos os outros fiéis que morreram depois de terem recebido o batismo de Cristo e nas quais nada havia a purificar no momento da morte, ou seja, né? Então os santos antes da paixão de Cristo e as pessoas que morreram batizadas que não necessitavam de nenhuma purificação. Ou ainda daqueles que, se no momento da morte houve ou ainda há qualquer coisa a purificar, mas acabaram por o fazer, mesmo antes de ressuscitarem seus corpos no juízo universal, estão e estarão no céu. O que é que ele quer dizer aqui? Que essas pessoas, esses últimos, né? Eles tinham ainda alguma coisa para purificar, mas no momento último ali, eles tiveram um ato de contrição perfeito, um arrependimento perfeito, ou receberam o sacramento da extrema unção, né? E etc. Esses todos, mesmo antes dos seus corpos ressuscitarem, já estão e estarão no céu. Já estão no céu, né? Então tá lá. Por esse artigo aqui, né? Santo Davi já está lá no céu. Santo Adão, Santo Abraão. Cristo não foi buscá-los na mansão dos mortos, como a gente viu, né? Beleza. Aí naquele tempo ali de Jesus, ele morreu, né? Ressuscitou, mandou o pessoal batizar. Começaram a batizar. Pedro, Tiago, João, começaram a batizar a gente. Aí aquele pessoal começou a morrer. Mas não tinha o catecismo da Igreja Católica ainda, né? Aí a Igreja Católica, lá em 1300, não sei quanto disse. Esses aí também, se eles tiverem morrido purificados, tá no céu. E esses últimos que morreram, ainda tinham alguma coisa para purificar, mas no último momento, contrição perfeita, sacramento da extrema unção, estão no céu também. Estão no céu com Cristo na companhia dos santos anjos. E depois da paixão e morte de nosso Senhor Jesus Cristo, essas almas viram e veem a essência divina com a visão intuitiva e face a face. Que chama de visão beatífica, né? Ver mesmo Deus na plenitude da sua capacidade, como a gente brincou na última vez, né? O negócio da caixa d'água, né? De acordo com a graça santificante, você aumentou, você tem maior capacidade de ver determinada coisa. Como a gente, acho que eu usei esse exemplo da outra vez. Eu escuto uma música e acho bonita. Aí outro escuta a música, mas vê uma orquestra tocando. É a mesma música, mas vê a orquestra, sabe o nome dos instrumentos, sabe que um determinado instrumento é muito difícil de tocar, outro é mais fácil e tal. Aquela pessoa aproveita mais do que eu, que não conhecia nada, só achei bonito o som. E um grande músico que estudou tudo, que sabe aquelas notas, aquelas escalas, que sabe qual momento aqueles instrumentos vão entrar, agora é aqueles outros lá de trás vão entrar e não sei o que e tal. Essa pessoa tem uma capacidade maior de entender aquela mesma coisa. A música que está sendo tocada é a mesma, mas cada um de nós tem capacidade diferente de entender e desfrutar daquela música, nesse exemplo aqui, né? Então nós, a gente chegar tudo lá no céu, de acordo com a graça santificante que a gente tenha adquirido e aumentado na nossa vida, a gente vai aproveitar mais ou menos, mais 100% da nossa capacidade. Para quem não conhece nada de música e ouve uma música muito bonita, para ele é a coisa mais bonita do mundo, né? Se emociona e tudo mais, né? É assim? Por quê? Porque ele nem sabe que existe muito mais coisas que ele podia saber sobre aquela mesma música e aproveitaria muito mais, né? Então, essa é a nossa diferença. Os santos, né, São Tomás de Aquino chega lá, tá vendo tudo, e aproveita tudo, e vê tudo. Aí nós vamos ficar ali, olhando, achando bonito, achando bom, mas vamos aumentar nossos óculos da graça aí pra gente enxergar melhor, né? Cada vez. Mas tá bom demais, né? Exato, vamos ver. 1024. Esta vida perfeita com a Santíssima Trindade, esta comunhão de vida e de amor com ela, com a Virgem Maria,
com os anjos e todos os bem-aventurados, chama-se céu, né? O céu é o fim último e a realização das aspirações mais profundas do homem, o estado de felicidade suprema e definitiva. Os filósofos, os estudiosos, os psicólogos, o pessoal que estuda essas coisas aí, fica perguntando, o que é que o homem quer da vida, né? O que é que você quer da vida? O que é que você busca na vida por si só e não por outra coisa? Por exemplo, eu estudo para quê? Para passar no vestibular. Para quê? Para ter uma profissão, fazer uma faculdade, ter uma profissão. Para quê? Para trabalhar, ganhar dinheiro. Para quê? Para comprar comida, comprar casa, comprar carro. Para quê? Para eu poder uma mulher querer se casar comigo. Que se eu não tiver nada, a mulher não vai querer se casar comigo. Para quê? Para depois de se casar a gente ter filhos. Para quê? Para esse menino eu criar, para ver se vira gente e tudo mais. E eu ter a satisfação de vê-los crescer e tudo mais. Para quê? Porque tudo que a gente faz tem um porquê depois. Porque alguma coisa vai vir depois para completar essa pergunta que a gente está fazendo. Só tem uma coisa que a gente não busca para outra coisa depois. A turma já pensou muito nisso, quebrou muita cabeça, e só tem uma coisa, que é a felicidade. Tudo isso que a gente faz é buscando a felicidade, só que a gente vai buscando as etapas, né? Para ver se no final a gente alcança a felicidade. Para quê? Por isso. Porque eu quero ser feliz. Né? É isso. Aí é que tá. A gente fica buscando a felicidade em cantos que não tá, né? É como eu chamar meu menino, sendo que ele não tá aqui. Eu tô chamando no quarto dele, mas ele tá lá, ai mamãe, lá em São João. Eu tô chamando no canto errado. E nós, né, o ser humano busca a felicidade, e né? Aí uns buscam nos prazeres, outros buscam nas riquezas, outros buscam nas honras, né? Coitados, né? Ministro do STF, ser presidente do Brasil, ser presidente dos Estados Unidos, ser o cantor mais famoso do mundo, as honras, né? Viver nas televisões, nos programas, ser convidado, ser, né? Tudo isso, né? E nunca encontra, não é assim? Todos os estudos que se fazem, psicólogos, nas salas nos hospitais oncológicos, a pessoa está morrendo ali, né? E aquelas pessoas sabem que estão morrendo, né? Nenhuma delas quer riqueza naquele momento, nenhuma delas quer comer carne assada com Coca-Cola, nenhuma delas quer ter uma relação com outra, né? Que não é isso. Nenhuma quer aumentar a temperatura do ar-condicionado para ficar uma temperaturazinha mais agradável, diminuir. Todas elas buscam outra coisa. Se eu soubesse, eu tinha feito tal coisa, não é assim que a gente ouve as histórias. E nós temos a graça de Deus ter vindo e ter dito para nós, né? Olha, a felicidade é se vocês crerem em mim, se vocês cumprirem os meus mandamentos, se vocês fizerem isso, isso e isso que eu estou dizendo a vocês, vocês vão ter essa felicidade perfeita. Que é o quê? É o buraco do nosso coração que se vai preenchendo por Deus, né? Então, pronto. Quando Jesus veio e disse tudo isso aí pra gente, aí a gente não acredita muito, né? Aí ele pega e ressuscita na nossa frente, aí diz, tá aqui, agora você acredita? É isso que confere a autoridade de Jesus. Ele disse, fez milagre, ressuscitou e deixou a nossa igreja aí, a igreja do pessoal que para acabar e não se acaba, ou seja, nós temos provas e mais provas de que essa é a verdade, né? Então, quanto antes e quanto melhor nós vivermos conforme essas verdades que a igreja nos diz, melhor para nós. A gente vai alcançar esse estado de felicidade suprema e definitiva, né? Que a gente não consegue nem imaginar. Um dia que a gente, coitado, tem uma alegriazinha, a gente falta se acabar de alegre, né? Mesmo que, sabe, no outro dia você acorda de manhã, tchau, né? Aí, imagine uma coisa dessa, a maior felicidade que a gente possa ter e que não vai se acabar, né? A gente não consegue nem imaginar isso aqui, né? É muita emoção pro nosso coração. 1026. Pela sua morte e ressurreição, Jesus Cristo associa à sua glorificação celeste aqueles que nele acreditaram e permaneceram fiéis à sua vontade.
o céu é a comunidade bem-aventurada de todos os que estão perfeitamente incorporados nele. Aí eu separei aqui alguns que eu estou lendo de novo, o Evangelho de São João, né? Para mim é o livro mais perfeito que pode existir no mundo. Para mim, né? O melhor livro da Bíblia que eu, assim, cada vez que eu leio, assim. Aí eu estou lendo ele de novo agora, né? Aí eu, só no trechinho, nos últimos dias que eu estava lendo, eu separei alguns trechos aqui, né? O que é que Jesus disse que a gente precisa fazer para atingir essa felicidade perfeita e definitiva, né? Aí ele diz lá: se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não terei a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. João 6, 53, 54. 3 versículos depois. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Aquele que de mim se alimenta viverá por mim. Ou seja, não é só comer a carne de Jesus e o sangue como uma coisa, né, externa, né? Por quê? Porque quem come da carne dele e bebe do seu sangue, ele permanece em nós, né, e nós nele. Ou seja, união. Cristo é a cabeça e nós somos os membros. É uma coisa só, né? João capítulo 8. Se permanecerem na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, né? Então, temos que conhecer a palavra de Cristo, que é que ele disse, temos que permanecer nessa palavra para sermos verdadeiros discípulos dele, para conhecer a verdade, que é ele, né, mesmo, e a verdade nos tornará livres, desde que do pecado, né, da morte, etc. Ainda no capítulo 8. Se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Guardar a palavra. Quer guardar a palavra? É pegar a palavra e guardar na gaveta? Não, né? Guardar a palavra é você guardar no seu coração e viver conforme essa palavra, né? Até a última letra dela, né? Aí lá no capítulo 11. Eu sou a ressurreição e a vida. Nós ouvimos domingo na missa, né? Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, jamais morrerá. Quer dizer, jamais morrerá. Jamais perderá a vida eterna, né? Então, assim, o Evangelho de São João é abundante nessas revelações de Cristo, né? 1027. Esse mistério de comunhão bem-aventurado com Deus e com todos os que estão em Cristo ultrapassa toda a compreensão e toda a representação. Não tem como a gente pensar nisso, né? A Sagrada Escritura fala-nos dele por imagens: vida, luz, paz, banquete de núpcias, vinho do reino, casa do Pai, Jerusalém celeste, paraíso. Aquilo que nem os olhos viram, nem os ouvidos escutaram, nem jamais passou pelo pensamento do homem, Deus o preparou para aqueles que o amam. Rapaz, é bom demais, né? Não consegue nem imaginar. 1028. Bom, aí a gente pode imaginar, né, essas palavras aqui, esses símbolos, né? Vida, o que é a vida, né? Sei lá. Luz, né? Se a gente for meditar mesmo sobre a luz, o que é a luz, né? A paz, né? Paz. Banquete de núpcias, né? Festa de casamento, né? Só coisa boa, né? Como é que é? Um parágrafo desse aqui não tem fim, né? Tem que conseguir terminar de pensar nessas coisas, né? De tão rico que é. 1028. Em virtude da sua transcendência, Deus não pode ser visto tal como ele é, senão quando ele próprio abrir o seu mistério à contemplação imediata do homem e lhe der a capacidade para o contemplar. Esta contemplação de Deus, na sua glória celeste, é chamada pela Igreja de visão beatífica. Que é isso que a gente estava tentando pensar sobre isso há pouco tempo, né? O que é que a Igreja nos diz, né? Deus é a coisa melhor, mais bonita, mais perfeita, mais tudo de bom que possa existir, que possa ser pensado, né? Então, se a gente vê, é o que uma vez eu fiz um retiro, aí eu retiro sobre o filho pródigo, foram 8, foi 9 meditações só sobre a parábola do filho pródigo. Foi a primeira vez que eu vi, assim, a riqueza, né, da meditação católica. Você pegar um trecho tão pequeno da Bíblia, né, a parábola do filho pródigo, e você tirar 3 dias de retiro, um padre só fazendo aquelas pregações, e mesmo assim a gente sabe que ainda não foi longe de acabar, né?
Aí no final do retiro, terminar, a gente almoçar, aqueles momentos, né? Aí no final, no domingo, no último almoço, aí, self-service, né? Aí lá no final, tinha uma travessa assim de uma cocada. Leite condensado, um coco ralado mesmo, aquele, não é aquele coco ressecado, aqueles pacotinhos de coco ralado mesmo, rapa-coco, assim, né? E bichando assim, dessa grossura assim de coco, leite moço, grande. Assim. Aí o padre disse assim, aí eu passei 3 dias aqui, nessa história aqui, aí o Satanás vem, bota uma travessa de doce nessa e acaba com o serviço todo. Por quê? Porque é tão bom o negócio daquele ali que a gente olha e todo mundo tem vontade, né, de comer e tudo mais. O que acontece? Deus é tão, né, melhor do que uma travessa dessa de cocada, que se a gente o visse, né, a gente perderia a liberdade. A gente perde a liberdade diante de uma travessa de cocada, né? Você sabendo que é diabético, ou que está operado, que não pode comer nada carregado, vai comer coco, vai inflamar a cirurgia. A gente vai e come, né? A gente perde a nossa liberdade, né? Ou então abusa da nossa liberdade, né? E imagine se a gente visse Deus. Então, se a gente visse a Deus, ele é tão bom e perfeito e tudo mais, que a gente não teria como resistir. Não teria como. Seria uma coisa obrigatória para nós nos dirigirmos a ele, né? Só que isso não é amor, né? Isso aí seria uma coisa, como diz, sem liberdade mesmo. Então, Deus nos fez para amá-lo livremente. Ele dá mostras de si mesmo. A gente entende e vê, não, isso é muito bom, eu tenho que buscar isso aí. Mas eu tenho que buscar por mim mesmo, por minhas obras, por minha fé, por meus méritos. Porque se for obrigado debaixo de peia, né, conversões forçadas, né, como houve em períodos na nossa igreja e em muitas outras religiões, né, se converter é obrigado, né? Senão você morre, ou senão você vai ser preso, ou vai ter seus bens confiscados, etc. Essas conversões não são verdadeiras. Por quê? Porque você foi tolhido da sua liberdade. Então Deus não poderia querer que nós, né, o amássemos se ele se mostrasse de forma perfeita. É o que eu também já vi outra comparação interessante, que é o se esconder, né? Quando a gente brinca com nossos filhos, por exemplo, de se esconder. A gente brinca e fala com eles para eles ouvirem a nossa voz e eles buscarem a gente e dar aquele abraço, né? Quer dizer, aquela brincadeira que o fato de a gente estar escondido, a gente provoca neles uma vontade maior de nos encontrar, né? Seria mais ou menos essa dinâmica, né? Deus dá algumas mostras do que ele tem para nos dar e a gente se anima em buscá-lo, né? E essa visão, no momento que a gente encontrar Deus, é o que se chama da visão beatífica, né? Que é a contemplação, é você finalmente encontrar, né? Finalmente encontrar aquilo que você buscou a vida toda, né? A gente busca, né, sei lá, 6 anos para conseguir um diploma, no meu caso. Aí você tem aquela alegria enorme no dia da formatura, né? Mas no outro dia a gente virou um problema social, né? É o que o pessoal diz, né? Quando você está na faculdade, você é a esperança do país. Quando você termina a faculdade, você virou um problema social, né? Mais um desempregado ou mais um profissional mal formado que vai prejudicar os outros. Então, assim, logo essa felicidadezinha que a gente buscou tanto, mais cedo ou mais tarde passa. Aí você vai precisar fazer coisas a mais para poder buscar aquele desenhozinho animado que tem a cenoura do burro, né? No anzol, né? O burrozinho vai atrás da cenoura e nunca consegue pegar a cenoura, né? Um belo dia a gente vai conseguir. E isso se chama visão beatífica, né? Finalmente encontrar essa felicidade. 1029. Os bem-aventurados continuam a cumprir com alegria a vontade de Deus em relação aos outros homens e a toda a criação. Como a gente disse no início, né? Nós, quando estivermos nessa situação, se Deus quiser, nós continuaremos sendo nós mesmos. Nós individualmente. Vinícius, Gilene, né? E só que é o que acontece, a gente não vai ter mais barreiras para fazer o bem, né? Então, assim, aquele que São Paulo diz, né? Não faço o bem que quero, mas faço o mal que não quero, né? Por quê? Porque tem um espinho na carne me maltratando, ou então tem as inclinações e tudo mais. Quando a gente via a Deus, finalmente, a gente só vai ter motivo para continuar agradando e servindo e amando. E agora, mais do que nunca, tentando trazer mais gente para ter aquela mesma felicidade, né? Então, os santos estão lá, doido que a gente peça a intercessão deles por nós, né? Nossa Senhora está lá, ansiosa porque a gente reze e peça a intercessão dela para a nossa salvação. Santa Maria de Aquim, Santa Teresinha, São
João Maria Vianney, sabe? Todos estão lá, né? E todos os santos do 1º de novembro, né? Nossos avós, nossos tios, nossos filhos que morreram em estado de santidade, estão lá, individualmente, vendo a Deus 1000 vezes melhor do que nós, na verdade, infinitamente melhor do que nós, e doidos que a gente peça a ajuda deles para eles ajudarem a nós chegarmos lá também, né? Purgatório, 1030. O catecismo é sabido, né? Diz lá o que é bom, né? Porque se for dizendo só coisa ruim, a gente desiste de ler os últimos parágrafos. Né? Deixa, ora se não deixa. 1030. Os que morrem na graça e na amizade de Deus, mas não de todo purificados, embora seguros da sua salvação eterna, sofrem depois da morte uma purificação, a fim de obterem a santidade necessária para entrar na alegria do céu. A igreja chama 1031. A igreja chama purgatório esta purificação final dos eleitos, que é absolutamente distinta do castigo dos condenados. A igreja formulou a doutrina da fé relativamente ao purgatório, sobretudo nos concílios de Florença, em 1431, ou seja, antes da Revolução Protestante, e de Trento, em 1563, já depois da Revolução Protestante. Por quê? Porque um dos pontos levantados pelos protestantes foi essa história do purgatório, que não tem escrito na Bíblia, existe o purgatório, que é assim, né? Aí a igreja, o catecismo vai nos dar elementos para a gente entender que existe sim o purgatório, né? A tradição, com T maiúsculo, né? A tradição da igreja, ainda no 1031, a tradição da igreja, referindo-se a certos textos da Escritura, fala de um fogo purificador. Aí ele dá dois exemplos aqui, 1 Coríntios 3,15 e 1 Pedro 1,7. E eu separei um texto aqui de São Gregório, na verdade a citação do próprio catecismo, né? São Gregório Magno, que foi papa e morreu no ano de 604. 900 anos antes de Lutero, né? 900 anos antes de Lutero. E São Gregório Magno diz assim: pelo que diz respeito a certas faltas leves, deve crer-se que existe, antes do julgamento, um fogo purificador, conforme afirma aquele que é a verdade, ou seja, Jesus, né? Quando diz que, se alguém proferir uma blasfêmia contra o Espírito Santo, isso não lhe será perdoado, nem neste século, nem no século futuro. Isso é Jesus que diz, lá em Mateus 12:32. Desta afirmação, podemos deduzir que certas faltas podem ser perdoadas neste mundo e certas outras faltas no outro mundo que há de vir. Jesus não disse, né? Nem neste século, nem no próximo. Então, quer dizer, se Jesus disse que não pode ser perdoado nem neste século, nem no próximo, é porque tem esse e tem o próximo. Ele não vai dizer, né? Eis que farei novo céu, nova terra, não sei o que, né? Então, existem faltas que podem ser perdoadas neste mundo pelo batismo, pela confissão, pela contrição perfeita, pela extrema unção, etc. E existem faltas que podem ser perdoadas no século futuro, ou seja, depois da morte. Então, tem que haver um perdão num momento depois da morte, antes de eu chegar a ver Deus, né? É isso que ele está querendo dizer aqui. Então, tem um intervalo de tempo aí em que eu já vou estar morto e vou ter meus pecados perdoados para poder chegar até Deus. Então, o próprio Jesus está dizendo assim. Mas ele disse a palavra purgatório? Não disse. Mas dessa frase você pode entender isso, né? A igreja nos ensina. Então, assim, o que acontece? Nós temos o inferno, o purgatório e o céu todos os dias da nossa vida. Todo dia a gente tem momentos de inferno, de purgatório e de céu. Agora, nas nossas vidas aqui. O inferno é o quê? O inferno são as penas que a gente colhe por ter agido mal, né? Agido mal contra o que era para ter sido feito, né? Então, assim, todo dia acontece uma coisa que você mesmo percebe que você fez errado e você vai sofrer aquelas consequências. Contou uma mentira, foi descoberto. Vai ser
ridicularizado, vai ser punido na escola, por exemplo. Não estudou, tira nota baixa na prova e fica triste. E aí pode ser reprovado, pode repetir o ano, né? É uma pena por algo que você devia ter feito e não fez, né? Tem coisas que a gente passa sofrendo, mas sabendo que é para atingir uma coisa boa, né? Tomar uma injeção para ficar bom da doença, tomar um remédio, fazer uma cirurgia, pedir perdão a pessoa que você maltratou ou né, agiu errado contra ela. Sofrimento enorme, né? Você pedir perdão para uma pessoa, você sabe que você está todo errado. Aí o sofrimento que não é para você decidir até o momento de você fazer. Mas quando você fez, o que acontece? A alegria de ter cumprido seu dever, a sua obrigação. Mesmo história do estudante. Estudar, o que é que vocês estão estudando? Logaritmo? Equação de segundo grau, sei lá. Parece um inferno na hora que a gente está estudando aquilo ali, né? Matriz, sei lá o que, química orgânica. Mas você sabe que você está fazendo aquilo ali porque é sua obrigação e você vai atingir um fim bom. A nota boa, ser aprovado, passando no vestibular, etc, etc. Né? Então isso é um purgatório. É você saber que você está se purificando, ou melhorando, ou fazendo o que é da sua obrigação, fazendo o que você deve fazer para atingir um fim maior. Né? E tem os momentos, para nós são menos, né? Mas tem os momentos de felicidade mesmo, né? Quando nasce o filho, quando você se casa, quando você conquista uma coisa que estava, sei lá, passou a vida tentando comprar uma casa e conseguiu comprar a sua casa, ou dar uma casa para os pais que moravam em casa de taipa. Os cantores fazem muito isso, né? Esse pessoal que rico, né? Internet, que é a primeira coisa que faz, comprar uma casa boa e dar para os pais, que dá uma felicidade enorme, né? Eu vi hoje um rapaz que na internet, que o pai dele tinha vendido o carro para pagar a faculdade dele, e ele terminou a faculdade, comprou um carro e deu para o pai dele. A alegria do pai foi enorme. Não é pelo carro, né? É por tudo, né? A situação, a consideração e tudo mais. Então, são mostras. Isso aí são mostras para nós que nós temos o inferno, o purgatório e o céu. E se a gente refletir sobre isso, nessas coisas bestas que a gente acabou de comentar aqui, imagine na nossa felicidade eterna, né? Aí, a fé explicada, né, que eu gosto sempre de ler também comparativamente, ele vai dizer assim, que a alma sente toda a atração por Deus, né, não é isso no purgatório, né, porque nós sentimos atração por Deus, nós, só que é assim, né, uma notícia ali, está por lá, né, a nossa alma chama e nosso corpo quer deixar nós aqui, né, nossa alma chama para ir rezar e nosso corpo chama a gente para comer a cocada do capeta lá. Aí, quando a gente morrer e for para o purgatório, no caso de quem for, aí ele diz aqui que a alma sente toda a atração por Deus, agora já sem o corpo, que é tipo um isolante, ele dá esse termo. É uma coisa que isola da possibilidade de encontrar de fato a Deus, né? Mas a própria alma vê o seu estado de impureza, indigna de comparecer diante de Deus. Não é que Deus vai botar a gente lá no forno da tabuleiro assim, gradual, que é a temperatura que a gente merece, né? 200 graus, 15 minutos, agora não é isso, né? A gente mesmo, quando a gente morrer, a nossa alma agora já sem as barreiras do corpo, vai perceber o estado em que nós morremos, né? E a gente não tem coragem de entrar nem sujo num canto, né? Nós, atualmente, né? Achando você para uma festa. Se a gente sem querer sujar a camisa, a gente não tem coragem de entrar na festa, tem que ir em casa, trocar a camisa, não sei o que. Ou então o que quer que seja, né? Imagine se a gente souber que a gente vai entrar para encontrar Deus e a gente vê que a gente está todo esculambado, né? Então, nós mesmos vamos entender que nós precisamos agora dessa purificação. E como é que é a purificação? Bom, a gente não sabe, né? Mas é alguma coisa que parece com fogo, porque Deus mesmo diz, né? E o fogo faz o quê? O fogo queima e o fogo purifica, né? Como é que a gente faz para purificar a água que a gente vai beber? Antigamente fazia muito isso, né? Fervendo a água, né? Como é que fazia para purificar as agulhas de injeção antigamente? Tava alto, tocava fogo, não era assim? As agulhas antigamente, que não era descartáveis, né? Era assim, tocava fogo, porque purifica. Mas purifica esquentando, né?
E para nós a sensação da quintura é muito desagradável, né? Então esse fogo purificador aí vai nos arrancar desse estado de imundície, de ceboseira. De repente, se eu estou todo enlameado, eu preciso de um esquento para aquela lama virar barro, ressecar e eu poder arrancar aquele barro de cima de mim, né? Então, é um fogo. E é como se fosse um fogo, né? É como se fosse um fogo. Não é um fogo físico. Por quê? Porque isso vai se dar na nossa alma. Nós estaremos no purgatório em espírito. Não é o nosso corpo que vai estar no purgatório. Quando houver a segunda, né, a ressurreição, no final dos tempos mesmo, nosso corpo vai ressuscitar glorioso já. Porque a nossa alma já foi purificada, né? Então, é como se fosse um fogo. Mas não é um fogo, esse fogo material que a gente está vendo. Você quer entender o purgatório? Rezando aquele ofício das almas, né? É muito interessante, porque em cada estrofe vai dizendo sofrimento, né? Aquele que responde, você viu a cabeça lá no... Pois é, não tem muita Aí lá coisa. vai dizendo, né? Com um crisol, arde, não sei o que, vai dizendo, né? Maria, a gente encosta numa xícara quente, é ruim que só um dedo na xícara quente, imagina. E Muito é por bem. isso que os protestantes eles não rezam pelos povos, porque eles não acreditam no Pois é. purgatório. E a nossa oração é para alcançar as almas do purgatório, né? E o sofrimento dessa situação, porque imagine, né? Imagine só, se a gente, vamos dizer assim, vamos dar esse exemplo da faculdade, né? Que é uma coisa demorada, que todo mundo passa, né? Aí você tá naquele sofrimento de estudar, de ir para aula, de passar privações, né? De deixar de ir para festa, deixar disso, aquilo, outro. 6 anos, para a gente é uma eternidade, que é, né? Sei lá, 8% da nossa vida, né? Quem vive 80 anos aí. Aí você fica, rapaz, eu queria tanto ter meu diploma, eu quero tanto poder, de repente, ajudar as pessoas, consultar as pessoas, fazer cirurgia nas pessoas, ou ser advogado, defender as pessoas contra a injustiça. Eu queria tanto chegar naquilo ali, naquele ideal, e não posso porque tem esse caminho, essa desgraça no meio do caminho para poder adquirir essas habilidades e perder outros vícios que eu tinha. Por exemplo, de querer dormir até tarde, não posso mais, porque quando eu for trabalhar, não vou poder dormir até tarde. Ou quando eu for mãe, eu não vou poder dormir até tarde. Eu não vou poder me apegar ao meu sono, porque eu vou acordar de madrugada para limpar meus meninos. Eu vou perder noites e noites de sono quando meus meninos estiverem doentes. Então eu vou ter que adquirir habilidades para me tornar uma boa mãe, por exemplo, e vou ter que me desvencilhar de problemas e vícios que eu tinha para poder cuidar bem daquela criança, né? Então, assim, só que a agonia que não é isso, né? Eu queria tanto ver esse menino grande logo aqui, com saúde, e sendo um bom cidadão, e sendo um santo, mas tem que passar por isso, né? Então, essa agonia já seria a pena do purgatório. Por quê? Porque a gente já morreu, agora a gente consegue ver, de alguma forma, né? Como o desgraçado lá do rico é pulão, né? Ele estava no inferno, mas ele viu o que ele perdeu, vamos dizer assim. Ele perdeu definitivamente. A gente, que não estiver no purgatório, a gente vai perder por um tempo. É como se assim, olha, você se formar agora, medicina, certo? Mas teve uma greve. A federal teve uma greve. Aí a sua formatura vai ser adiada mais 6 anos. Mas, né? Como é que pode, rapaz? Eu tô pronto, tão bom quando dá certo, eu já estava aqui, eu vou me aposentar, mas vem a reforma da Previdência e joga mais 10 anos lá para frente. Né? Você já cheio de plano para se aposentar, para poder se aquietar e fazer as coisas que você gosta. Aí vem um desgraçado e bota para 10 anos para frente. Né? Então, só essa agonia. Você podia até que muita gente se aposenta e continua trabalhando, né? E continua trabalhando bem. Por quê? Porque já está garantido, já se aposentou. Mas agora você vai passar mais 10 anos para ver se vai dar certo se aposentar. Então, o bem está lá na frente, você, rapaz, como é que pode? A agonia que você passa, sabendo que você vai alcançar e nunca chega, né? Ou demora muito, né? Essa agonia vai ser a do purgatório, né? A gente já vai saber o que é realmente que está nos esperando, porque a gente já não tem mais o corpo atrapalhando a gente nesse sentido. E a gente, rapaz, se eu soubesse, eu tinha feito que prestasse logo naquela era. Que é o que a igreja nos ensina, né? Faça agora, meu filho, que aí você se garante logo, né? Pois é. Então essa agonia, né, que é um sofrimento moral mesmo, psicológico, né?
Vamos dar uma adiantada aqui, né? Purgatório, né? Certo, deixa eu ver aqui. Aí ele vai justificar isso que a Ritila falou aí, das orações pelos defuntos, né? Que está lá na Sagrada Escritura também. E por isso que eles não têm. O de Macabeus, justamente porque tem esse trechozinho. É assim, quando os protestantes, eu não gosto disso. Aí tira um livro todo, né? Tira o livro de Tobias, tira o livro de Macabeus, tira uns pedacinhos das cartas de Santiago, não sei o que, e vão tirando, vão tirando. Aí tá lá. Por isso, Judas Macabeu pediu um sacrifício expiatório para que os mortos fossem livres das suas faltas, né? Ou seja, as orações dos vivos intercedendo pelos mortos, né? Ok. O inferno, né? Vamos dar uma agilizadazinha aqui. Não podemos, 1033. Não podemos amar a Deus se pecarmos gravemente contra Ele, contra o nosso próximo ou contra nós mesmos, né? Que são os três, né? Deus diretamente, o nosso próximo, que é como Cristo disse, né? Aquele que fizer mais pequenino, é a mim que fizeste, né? E a nós mesmos, né? Ou seja, se a gente agredir o nosso próprio corpo, nossa própria alma, nós entraremos em estado de condenação, né? E ele dá lá um trecho da Bíblia, né? Primeira carta de São João. Todo aquele que odeia seu irmão é um homicida. Ora, vós sabeis que nenhum homicida tem em si a vida eterna. Ou seja, quem peca gravemente contra esse quinto mandamento, está fora, né? E isso vale para os outros 9 mandamentos, né? Então, Nosso Senhor, 1033 ainda. Nosso Senhor adverte-nos que seremos separados dele se descurarmos as necessidades graves dos pobres e dos pequeninos seus irmãos. Morrer em pecado mortal, sem arrependimento e sem dar acolhimento ao amor misericordioso de Deus, significa permanecer separado dele para sempre, por nossa livre escolha. É este estado de autoexclusão definitiva da comunhão com Deus que se designa pela palavra inferno. Não tem a palavra inferno na Bíblia. Tem Hades, tem Geena, tem fogo eterno, essas coisas, né? Mas não tem a palavra inferno. Por quê? Porque a palavra inferno é uma palavra latina, que quer dizer as coisas mais baixas, certo? Tem o que é infra em latim, certo? Infra é uma coisa que está embaixo. Então, o celular branco está infra, o celular preto, ele está embaixo. Aí tem outro grau, que é o grau comparativo, que é inferior, que é da nossa palavra inferior. Inferior, em latim, quer dizer mais embaixo. O chão está mais embaixo do que o celular. E existe a palavra ínfimo e infernos, né, que é o superlativo, que é o mais embaixo de todas as coisas. Que a gente falou do belíssimo aqui, né? É a mesma coisa, só que para baixo. Então o inferno é as coisas mais baixas, mais profundas, mais, né, desgraçadas que tem. Então, na língua latina se usou essa palavra para designar esse estado de autoexclusão definitiva, que é aquela sensação do rico é pulão, né? Que imagine, ele se vê naquela situação queimando e com esse sofrimento enorme, vendo que existia a coisa boa, né? O verdadeiro Deus que ele devia ter buscado. E aquele sofrimento, imagina o tormento, né? É como se você, de repente, nessa história que a gente estava falando aqui, você como é que eu posso dizer? Você, por si só, entrou na faculdade de medicina, com aquele todo idealismo, e no meio da história você mesmo, eu vou levar isso aqui de qualquer jeito mesmo, não quero mais, não sei o quê. Gasta o dinheiro do pai no lugar de pagar as parcelas, ninguém, a gente escuta essas conversas, né? De que o cabo matricula o filho na Unifor, lá em Fortaleza, para pagar as parcelas, mandava o dinheiro e o filho não pagava a parcela, e era beber cachaça, usar droga. A gente já ouviu várias histórias dessas. E é o que aconteceu com ele. Perdeu aquele bem, né? Não se formou mais. Aí o pai traz de volta, o pai pro cabo da enxada. Aí depois ele vê outro cabo que terminou a faculdade que ele estava fazendo. Aí o cabo tá bem. Tá andando de carro, tá comprando carro, tá viajando. Aí ele vê, olha aí, o que é que eu perdi? É um sofrimento enorme, né? Então você saber que existe aquele bem, ver que você tinha todas as condições e você mesmo decidiu perder. Isso é um inferno, né? É um inferno. 1034. Jesus fala muitas vezes de Geena, do fogo que não se acata,
do fogo que não se apaga, etc. Né? Jesus anuncia em termos muito severos que enviará os seus anjos e lançará, né, vai separar, né, aqueles os da direita e os da esquerda. Uns vão para a salvação eterna e outros vão para fogo eterno. E ali haverá choro e ranger de dentes. Né? 1035. A doutrina da igreja afirma a existência do inferno e da sua eternidade. A principal pena do inferno consiste na separação eterna de Deus, o único em que o homem pode ter a vida e a felicidade para que foi criado, para que aspira. Essa sensação, né? De você finalmente saber, eu fui feito para aquilo e eu mesmo fiz tudo errado porque quis, mesmo sendo advertido várias vezes durante a vida, pelos padres, pelos meus amigos, pelos meus familiares que eram da igreja, pelos sofrimentos que eu tive, adoeci, tive a oportunidade de me converter naquela doença, pela perda de um filho, pelo tudo que aconteceu na minha vida, quantas milhões de graças eu tive e eu deixei passar, né? Aí você pega e vê o bem todo que você perdeu, né? De repente o inferno é dentro do céu, ninguém sabe, né? Ninguém sabe, de repente tem um camarote do cão lá dentro do céu lá, todo de vidro, só para os bestas ficar vendo quem está no céu lá. Aí que aumenta o sofrimento, né? Ninguém sabe, né? Essa separação de algo que você sabe que você tinha direito, bastava você ter feito, né? O que nos é ensinado, que você teria esse prêmio, né? 1036. As afirmações da Sagrada Escritura e os ensinamentos da Igreja a respeito do inferno são um apelo ao sentido de responsabilidade com que o homem deve usar da sua liberdade, tendo em vista o destino eterno, constitui ao mesmo tempo um apelo urgente à conversão. Mesma coisa que a gente vinha conversando, né? Responsabilidade individual e um apelo à conversão. Por quê? Porque ninguém sabe quando é que vai morrer. Então isso traz urgência, né? 1037. Deus não predestina ninguém para o inferno. Para ter semelhante destino é preciso haver uma aversão voluntária a Deus, o pecado mortal, e persistir nela até o fim, né? Se de repente o rapaz lá que está gastando dinheiro da faculdade, um momento se arrepender, papai, me dê uma chance, eu vou fazer direito agora. E o pai for misericordioso igual a Deus, né? Pois tá bom, vamos tentar de novo. Atrasa um pouquinho, ele perde um tempo, mas ele consegue aquele bem, né? E o Léo Treze, na Fé Explicada, vai dizer, né? Que a pena do inferno é uma terrível solidão, né? É ouvir continuamente a voz da consciência cheia de escárnio dizendo: é para sempre, sem descanso, sem alívio. É para sempre, né? Ora, se a gente está com uma crise de, eu já tive cálculo renal, né? São algumas horas, né? Minutos ou horas, uma dor muito grande, né? Você acha que não se acaba, né? Imagine, assim, se alguém chegasse para você no meio de uma crise de cálculo renal e dissesse: é para sempre. É o capeta mesmo, né? Bem, como ele diz aqui, né? Cheio de escárnio, né? É para sempre. Rapaz, ninguém pode nem pensar numa coisa dessa. E o pior é que aqui vai ser nós mesmos, né? Eu mesmo vou olhar assim, é para sempre. Eu que me botei nesse negócio aqui e é para sempre. Aí rapidamente aqui, né? O juízo final, 1038. A ressurreição de todos os mortos há de preceder o juízo final. Cristo virá na sua glória com todos os seus anjos, todas as nações que se reunirão na sua presença, e ele separará um dos outros, né? Os carneiros, como é que é? Vão para a direita, as ovelhas e os cabritos, né? Exatamente. Uns vão para a direita, outros para a esquerda, né? Aquele negócio que Cristo é muito duro quando ele fala, né? Vocês vão bater, Senhor, Senhor, e eu vou dizer, quem é você? Né? Já pensou? Inferno que não é? Se chegar na porta, Senhor, Senhor, mas eu tinha até um grupo de estudos lá na igreja, rodeando, a gente lendo esse negócio. Eu não lhe conheço. Vaza. Né? É um inferno, né? A gente não é chamado para um aniversário, fica triste, né? Um aniversário, né? Não sei de quem. Mas não me chamou, né? Imagine aí. É. 1039. É perante Cristo, que é a verdade, que será definitivamente posta a descoberta a verdade da relação de cada homem com Deus. O juízo final revelará até as suas últimas consequências o que cada um tiver feito ou deixado de fazer de bem durante a sua vida terrena. É aquela história que a gente não imagina a consequência do nosso pecado, né? A gente não tem como imaginar. O Lutero,
que a gente falou tanto dele aqui hoje, ele não tinha, ele não tinha como imaginar o que é que ele estava criando naquilo ali, né? Quantas milhões e milhões de almas ele estava separando da igreja, né? E gerando a condenação eterna daquelas almas, né? Então, assim, esse é um pecado muito grande, né? Tem uma história que ele disse assim, que a religião para se mover é a religião católica. Ele dizia, o protestantismo, ele dizia, a religião Pois é. para se viver é o protestantismo, mas para se mover é... Aí a gente, na nossa vida mesmo, né? Tipo assim, como ele diz aqui, ó, o que cada um tiver feito ou deixar de fazer. Então, as minhas omissões, por exemplo, minhas, Vinícius, perante a vida espiritual dos meus filhos, por exemplo, que são as almas que me são confiadas. Porque é um conflito enorme para nós que somos pais, né? Respeitar a liberdade dos nossos filhos, forçar a barra para levar para a igreja, relaxar um pouquinho para ver se o menino cria abuso à igreja. A gente não consegue calcular, é só a graça de Deus, né? Mas imagine, aí de repente um filho meu abandona o cristianismo e vai ser ateu e morre numa situação dessa e vai para o inferno. Nesse dia vai se revelar minha parcela de culpa com relação a isso aqui, né? Se eu não tiver me arrependido, rapaz, eu falhei. Era para eu ter levado a força para a igreja, nem que ele não quisesse, até o dia dele sair de casa. Aí eu me arrependi de ter errado, Deus me perdoa. Mas se eu não me arrepender, não, eu fiz o que me... Não, o pessoal é muito soberbo, né? Nós somos, né? Não, eu fiz o que eu achava que era certo mesmo. Não me arrependo de nada. Não tem um pessoal que diz, né? Eu não me arrependo de nada da minha vida. Eu faria tudo novamente, né? Coitado, né? Esse vai ter o grau da airfry lá, vai estar na última potência, né? Porque, rapaz, não precisa da vida toda, não. Essa semana a gente fez tanta coisa errada que não era para ter feito, ou que era para ter feito melhor. Vamos em frente aqui pra gente concluir. Finalzinho é mais tranquilo. Que a gente já vê, essa parte é muito mais conhecida, assim, é mais batida para nós, né? Juízo final, juízo particular, né? E o catecismo é muito autoexplicativo. Então, assim, dá pra gente entender lendo, né? 1040. Só o Pai sabe o dia e a hora, só Ele decide sobre a sua vinda, pelo seu Filho Jesus Cristo. Nós ficaremos a saber o sentido último, né, de toda a obra da criação e de toda a economia da salvação. Quando a gente estiver lá, tiver assim, juízo final, a gente vai ver. Ah, então foi por isso que Deus permitiu a Segunda Guerra Mundial e aquele louco matar 6 milhões de judeus. Ah, então foi por isso que Deus permitiu que o comunismo matasse 20 milhões de pessoas na União Soviética. Que os chineses, os comunistas, matassem 60 milhões. Que no Brasil o comunismo fosse tal coisa desse jeito. Então foi por isso. Por quê? Porque disso vão surgir bens muito maiores, né? Que a gente não sabe quais, né? Nossa igreja, na década de 60, 70 e 80, aqui no Brasil, foi invadida por comunistas, né? Teologia da libertação, isso, aquilo, outro. Bom, e eu mesmo, minha pessoa, eu entrei na igreja através da política. Através da política, eu gostava muito da economia, não sei o que, comecei a estudar. Aí encontrei um cidadão chamado Olavo de Carvalho, e ele sabia muito de política, e toda vida que ele ia dar as aulas dele, ele invocava a Santíssima Trindade, um tal de santo, Padre Pio de Pietrelcina, que eu nunca tinha ouvido falar. Aí falava altas filosofias, quando falava isso aqui foi Santo Tomás de Aquino que escreveu sobre isso. Vixe, tem esse pessoal todo inteligente, esse gênio da igreja. Eu pensava que era só as velhinhas que estavam lá no terço, rezando lá na festa da comunidade. Aí tem isso, aí eu fui começando a me interessar e fui estudando e me converti. Foi assim. Se não tivesse tido, para mim, a pessoa, individualmente, se não tivesse tido o PT, aquelas revoltas de 2013, que me deram uma revolta muito grande na minha pessoa, e procurei estudar sobre política, eu não teria chegado aí e não teria me convertido. Então, a gente não sabe o impacto das coisas boas e coisas ruins. Bom, para mim, bom, e pior ainda, confissão aqui pública, né? Eu cheguei ao Olavo de Carvalho lendo um livro do Lobão. Lobão, aquele loucão, né? Quer dizer, como é que um cidadão daquele acha que um dia ele pode ter sido remotamente responsável pela conversão de alguém? Pois é. Pois eu vim ter notícia desse Olavo de Carvalho através do Lobão, no livro dele lá. Que eu não sei nem porque que eu tava lendo, por quê. Mas é assim, né? A gente não tem como saber. Aqui a gente vai saber. As coisas vão estar todas diante dos nossos olhos, né?
E aí, vamos concluindo aqui, a esperança do novo céu e da nova terra, né? Que a própria terra vai ser reformatada, vamos dizer assim, né? E a harmonia que foi perdida no pecado original, ou seja, toda a criação entrou em desarmonia, né? Os bichos entraram em desarmonia conosco, nós entramos em desarmonia com o clima, com tudo virou hostil para a gente. E isso tudo vai ser reconfigurado do jeito que Deus pensou, né? E aí, deixa eu ver aqui. 1049, interessante isso aqui. A expectativa da nova terra não deve enfraquecer, mas antes deve ativar nossa solicitude em ordem a desenvolver esta terra. O que é que ele está dizendo aqui? Que a gente. Ah, não. Quando. Que a gente podia pensar assim, se a gente fosse sem vergonha, né? E não tivesse a igreja para nos orientar. Não, já que vai ser assim, Deus vai vir, vai organizar tudo, então deixa isso acabar tudo. Deixa isso acabar, um dia ele vem e organiza tudo mesmo. Mas não. A igreja nos orienta a nós buscarmos cooperar na criação, né? Desenvolvendo, nos multiplicando em família, trabalhando bem pelo bem do próximo, para que o próximo tenha condições de se converter, de conhecer a verdade, conhecer a Deus e se salvar. E nessa comunhão de pessoas boas buscando as melhores coisas, a terra também deve melhorar, né? E o último trechinho do catecismo é só sobre a palavra amém, né? Que é o 1061, que terminou todos os 12 artigos do credo, que na vida eterna, amém, né? Aí ele está uns cinco parágrafozinhos aqui sobre a palavra amém. 1061. O credo, tal como o último livro da Sagrada Escritura, termina com a palavra hebraica amém. Palavra que se encontra com frequência no final das orações do Novo Testamento. Então, na verdade, o penúltimo versículo do Apocalipse termina com amém, né? Na verdade, o último versículo, né? Assim como a nossa oração do credo. 1062. Em hebraico, amém está ligado à mesma raiz da palavra crer e da raiz da palavra que exprime solidez, confiança e fidelidade. Assim se compreende por que é que o amém se pode dizer tanto da fidelidade de Deus para conosco, como da nossa confiança nele, né? É como assim, como na nossa língua, o amor, né? Amor, a gente pode dizer, eu amo cocado, né? Cocado lá no negócio. Eu amo cocado, né? Amo chocolate, né? Como eu posso dizer que eu amo a minha esposa, como eu posso dizer que eu amo a Deus, né? É a mesma palavra, está dizendo realidades totalmente diferentes, né? Essa palavra em hebraico tem a mesma raiz que a palavra acreditar, crer, né? E também de solidez, de confiança e de fidelidade, né? Então, quando a gente diz amém, a gente está falando sobre a nossa fidelidade para com Deus, da fidelidade de Deus para conosco e da nossa confiança para com Ele, né? 1063. No profeta Isaías encontramos a expressão Deus de verdade, que lá está escrito Deus do Amém. Deus do Amém. Quer dizer, o Deus fiel às suas promessas. Isaías 65:16. Nosso Senhor emprega frequentemente a palavra amém por 2 vezes, para sublinhar a confiança que deve inspirar a sua doutrina, a sua autoridade, fundada na verdade de Deus, né? Em português é traduzido assim, em verdade eu vos digo, né? Muitas vezes Jesus está falando alguma coisa, ele diz, em verdade eu vos digo, né? Só que lá no original, em latim é amen, amen dico vobis. Amém, amém, eu vos digo, né? E em grego eu ainda não sei não como é não, que é o original. E em hebraico é assim, amém, amém, e ele diz, quer dizer, com firmeza, com solidez, com confiança e com fidelidade, eu digo a vocês. Aí ele diz uma coisa, né? Entendeu? É isso que está dizendo aqui o amém, né? Perde muito, né? Quando eu digo só assim, em verdade eu vos digo, né? É muito diferente de eu dizer, olha, isso que eu vou dizer, meu amigo, é sólido, é confiável, é fiel. Preste atenção, né? É diferente, né? Então, assim, as línguas têm essas diferenças, né? 1064. Estamos terminando. O amém final do credo retoma e confirma, portanto, a palavra com que começa. Olha, interessante isso aqui, né? Ó, lá no 1062 ele diz que a palavra amém pertence à mesma raiz que a palavra creio. Qual a primeira palavra do credo? Creio, né? Então é como se começasse com uma palavra e terminasse com a mesma palavra, né?
toda a oração tivesse envolvida pela mesma solidez, confiança e fidelidade, né? Em verdade. A vida cristã de cada dia será, então, o amém ao creio da profissão de fé do nosso padrinho. Ou seja, creio, amém. Entendeu como é que é? Então, todo dia nós temos que dar o amém ao que a gente crê. Ou seja, da firmeza, da fidelidade, da solidez e vivermos realmente conforme aquilo que a gente crê, né? E em 1065, o próprio Jesus Cristo é o amém. Lá em Apocalipse 13, 14, tem um versículozinho. Apocalipse capítulo 3, versículo 14. Ele se identifica com essa própria palavra, amém, que é tudo isso que a gente disse aí, né? Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Doxologia final da oração eucarística, em São Romano, né? Termina assim a oração do Pai Nosso, na verdade, né? A gente reza o Pai Nosso, aí não tem um amém. Percebemos isso, né? Pai Nosso, blá, 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 blá. O Padre Marcos nem deixa terminar, para a gente poder não dizer amém, né? Você vai perceber isso, né? Porque continua e no final termina com essa que chama doxologia final, que é isso aqui, né? Agora tem só uma alteração, que é por todos os séculos do século. Que voltou, que a original em latim é assim. E fala Marcos, sempre pede, né? Quando vocês receberem a comunhão, um filho, diga amém. Vocês, o corpo de Cristo, né? Exatamente. Diga amém, que eu creio. Exatamente, pronto. Estamos crendo naquilo que a gente professou a missa todinha, né?